A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe onde o Dumbledore andou enfiando o dedo, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, conjura um gin e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 13º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Riddle, o Enigma. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já foi publicado sobre o mundo bruxo. Se você não sabe onde o Tom pode arranjar uma varinha, como a do Dumbledore, vai ler e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreto e ouso questionar o funcionamento de Hogwarts na frente da salada do diretor. E tô aqui com o Junior Code, que tá com a mão mais escura e queimada que nunca. O que aconteceu, Code? Enfiou o dedo aonde? Amigo. Eu tô fazendo umas experiências por aí, colocando meu dedo em lugares, em coisas. Coisas redondas, meu Deus. E Carol Lima, que tá com um ar anormalmente cansado. É o capitalismo, e você sabe, né, amigo, que a vida de dentista não é fácil, né? Você, mais do que ninguém sabe, você como um grande dentista também. Verdade. Às vezes eu esqueço que eu sou. É, você é dentista. Mas, gente, hoje nós não estamos a sós, porque a gente chamou ela, que prometeu que ia voltar e voltou. A pessoa que fala mal de criança amaldiçoada em podcast alheio oficial do Brasil e que também fala de Senhor dos Anéis lá no Tuba do Balim. A Verônica Valadares, conhecida como Veves. Oi, Veves. Oi, também posso falar mal de criança amaldiçoada aqui, tá? E tá errada? Não tá errada. A gente chama, mas vai ter que aceitar que a Delphi faz sentido. Não vai ter não. Eu vou ter que defender ela. A Veves, gente, como eu já disse, ela já participou da casa e também do advento de Natal sobre o Sirius, né? Pra passar pano pra ele lá, naquela semana que teve passação de pano a Dedel. Só as esposas do Sirius. Estamos passando pano até hoje. E do Snape também, aquela semana toda. Não, aí eu já acho demais. Aí você não compactua. Não, Ela defende vilão, mas ela tem princípios, entendeu? Voldemort, ok. Snape, jamais. É porque ele tem a redenção, né? Daí ele já não é mais vilão. Enfim. Arrasou! Veves, se o povo que tá ouvindo quiser te encontrar, onde você está? É melhor que eles não me encontrem. E... Ultimamente eu ando só muito mal pelo Instagram, @VevesValadares. Podem dar um oi, demora um pouco pra responder, né? Porque estou no meu ano sabático. Mas estamos aí. Lacrou. E procurem no YouTube também. Tem uns vídeos antigos, mas vale. Eu tenho aquele passado obscuro no YouTube, fazendo vídeos sobre livros. Nada de obscuro, tá? Inclusive, procurem o vídeo de fanfic de Natal. Tem muito vídeo de Harry Potter lá, então fiquem em casa. E, gente, hoje nós vamos falar sobre injustiças, coleções e traços de psicopatia. Por isso a gente chamou o nosso psicopata de estimação, o Junior Code, né, pra gravar. Voltei, pessoal. Precisamos falar sobre o Tom. Mas, gente, chega de brá, vamos falar sobre duelo de resumos, que é o que todo mundo vem aqui pra escutar, né? Inclusive, a gente devia botar no final do capítulo pra prender a audiência. Mas, caso você tenha chegado aqui do nada, o duelo de resumos é onde o Code, a Carol e a Veves vão fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Riddle, o Enigma, e quem ganhar o melhor resumo vai poder escolher por onde a gente vai começar a nossa conversa do capítulo. Já sabemos que não vai ser eu, né? Não se humilhe, amiga. Não é humilhação, é a realidade. Olha só que Harry Potter de você, né? Descobrindo que é bruxo. Ai, não precisa xingar também, ô Code. Modesta! Minha fibra moral, né? Veves, como você é convidada especial, você tem o direito, então, de escolher a ordem dos resumos. Quem você quer que comece, que vá no meio e que acabe. Pra levantar a autoestima de Carolzinha, ela vai começar. Larga desse medo, né? Agora descobrimos por que ela gosta tanto do Voldemort. Vem nosso amigo Code e eu fico por último. Já que eu sou convidada, né? Não vou passar na frente da galera da casa. Pra realizar o meu sonho, eu vou primeiro acabar com ela. Bicha, só era destruidora mesmo, viu, viado? E ela liga sem cartão? Não liga. Então, Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Riddle, o Enigma, em 3, 2, 1, já! Harry continua com as mesmas obsessões que ele tava, né, desde o início desse livro. Ninguém aguenta mais, muito menos Rony e Hermione. Tem aulinha com Dumbledore, ele reclama do Mundungo.
Eles vão ver as memórias, né, da loja de penhores e do próprio Dumbledore. Vão ver o pequeno Tom tendo traços de psicopatia, roubando, torturando, enfim, mentindo. E Harry vai entender um pouco mais sobre a personalidade do pequeno Tom e como ele gosta de colecionar coisas. E isso é muito importante. Acabou. Olha, amiga, tá vendo? Será que Pequeno Tom. a baixa autoestima é o segredo? Olha aí, gostei de ver, arrasou, Carol, parabéns. Nem eu me acreditei em mim, menino. Então vamos lá, Junior Code, você vai tentar fazer o resumo em 30 segundos do capítulo Riddle ou Enigma. Em 3, 2, 1, já. Ninguém aguenta mais o Harry, né, tocando a mesma faixa lá do menino, lá do filho do recluso. Até o Dumbledore faz a egípcia pra ele, aí a gente mergulha nas memórias exatas e verdadeiras, né, de um estiloso professor Dumbledore, ou Dumbledore. Quando ele foi lá levar o convite de Hogwarts lá pro Minivold. É que ele já é um anticristo desde que ele é guri, né? Ele tem um controle da magia já pra fazer o mal. E ele ainda ganha uma pesadíssima bolsa de ouro pra comprar o material dele sozinho. Aliás, inclusive aí que ele fica obcecado pela varinha do Dumbledore. E a gente aprende, né? Que talvez embebedar uma senhora e levar uma criança de um orfanato... Gostei! Eu quero terminar, eu quero saber como vai terminar isso. Como você ia terminar? Só para os nossos ouvintes saberem. Só pra gente saber. Se você quer saber, assine o nosso Patreon e você vai ter acesso a essa gravação no final do episódio. Não, brincadeira. Não tem nada demais, eu só disse que a gente ia descobrir que, né, embebedar uma senhora, confundir uma pessoa pra levar uma criança de orfanato, talvez não dê um resultado muito bom no futuro. Vai dar meio ruim essa história. E já tá botando nas costas do Dumbledore na coisa que não tem nada a ver com ele, hein? Enfim. Perdi pontos. Agora é a vez da Veves. Tá pronta, Veves? Tô. Então vamos lá, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Riddle ou Enigma em 3, 2, 1, já. Senhor idoso tenta sequestrar a criança psicopata, entendo o caso. Só isso? Só isso? Tem mais alguma coisa nesse capítulo? Ai, meu Deus, gente. Então tá. Pela primeira vez na história do podcast. A gente tava aqui agorinha falando que ele tava em chutão. Olha, gostei muito da técnica do Junior Code, que ele viu que o da Carol tinha sido muito bom, então ele partiu pro humor. Graça. Mas aí a Veves veio e também usou o humor. Aí empatou os dois. Foi muita perspicácia. Então, pra provar que a gente não tem bolsa convidado, eu vou dar a vitória pra Carol. Ai, gente, isso nunca acontece. Que feliz. Os auto-humilhados serão exaltados. Amiga, eu acho que você foi bem, porque você não Já só... tinha desistido, né? Não, mas não, você não só conseguiu em 30 segundos, mas como também conseguiu exatamente aos 30 segundos. Isso é... Nossa, eu lacrei, hein? Isso é muito bom. Parabéns. Obrigada, tá? Um beijo pra todos meus fãs. Harry continua obcecado por Draco, mas Rony e Hermione fingem surdez. A reunião marcada por Dumbledore se aproxima, e mesmo sem saber se o diretor voltou à escola, Harry vai ao escritório. Lá ele descobre sobre o último paradeiro de Merope e vê uma nova memória sobre Tom Riddle. Na memória, Harry e Dumbledore assistem a uma visita que o jovem diretor fez ao orfanato onde Riddle cresceu, onde uma funcionária revela quando e como ele nasceu e o leva ao menino. Ele fica feliz ao saber que é bruxo e acende alguns alertas em Dumbledore. Então, Caroline, você que ganhou o resumo, pode escolher por onde devemos começar nessa discussão. Eu quero começar pelo começo, que eu sou uma mulher tradicional, recatada e do lar, mentira. Vixe. Então não sou, não. Quem é que tá no teu lugar? Quem é você e o que fez com o Carol Lima, né? Mas eu queria começar pelo título do capítulo, que é uma coisa que a gente até discutiu bastante, né? Uhum. E eu tava comentando com o pessoal que, assim, eu acho que o título desse capítulo acabou ficando melhor em português do que em inglês. Riddle, o Enigma, né? Dá mais uma sensação, assim, de tipo, o que vamos descobrir? Eu acho que eu gostaria mais se fosse só Riddle, sabe? Ia ficar melhor. Ficou tipo assim, friends, amigos. Mas pera aí, vamos contextualizar, porque em inglês o nome do capítulo é The Secret Riddle. Riddle, Isso. em português, pode ser traduzido como enigma. Ou charada, né? Ou... então seria o enigma secreto, né? Uhum. Mas a Lia, como não é boba nem nada, foi lá e falou, kkk, precisa evidenciar essa jogadinha. Essa pegadinha, esse joguinho, isso. E colocou Riddle, o enigma. E quem sabe inglês vai pegar, quem não sabe se foda, né?
Eu concordo com a Carol que o título em português ficou muito mais legal que em inglês. Mas eu gosto muito do joguinho que a Rowling faz, e não só com relação ao título do capítulo, mas a própria estrutura da série. Acho que já devem ter escutado falar, né, que Harry Potter tem uma estrutura narrativa espelhada. Então, o primeiro livro e o último tem temas análogos, o segundo e o sexto tem temas análogos, o terceiro e quinto. E o quarto livro fica sozinho ali no meio, marcando esse antes e depois do retorno de Voldemort. E o que a gente tem no segundo e no sexto livro? Justamente o passado do Voldemort. E aí agora vem o pulo do gato. Vocês lembram qual é o 13º capítulo do Câmara Secreta? Ai, Não. Menina, me pegaste. Não sei, eu queria saber, mas não sei. Eu vou ter que abrir a planilha pra olhar sobre isso. Ai, mas eu imagino que seja alguma coisa relacionada ao herdeiro, né? Ou não? Tem a ver com o conteúdo também, mas eu quero focar primeiro no título. Eu já The achei. Very Secret Diary, o Diário Secretíssimo. Pegando o título em inglês, tanto no Câmara Secreta quanto no Enigma do Príncipe, nós temos a palavra secret no título, se referindo ao Tom Riddle. Olha. E fazendo esse joguinho com quem ele é. E aí vem uma coisa muito interessante sobre o conteúdo desses capítulos. Porque no Câmara Secreta, a gente tem o Voldemort se revelando para o Harry de forma mentirosa, né? Ele manipula ali o passado dele para tentar persuadir o Harry de algo que não é verdade. Controlada. Exatamente, totalmente controlado. Enquanto que no Enigma do Príncipe, o Voldemort é revelado pro Harry por terceiros. Ele já não tem vez esse daqui, ele não tem como manipular e fazer Harry ter uma outra impressão de quem que ele é. Então a gente tá a mais um passo de desvendar esse mistério, esse segredo de quem é o Voldemort. E eu sou da opinião de que esse capítulo 13 do Enigma do Príncipe, que é provavelmente o meu capítulo favorito de toda a série, é o That's que a mais... statement, hein? That's a statement. Pra mim, ele é o capítulo que mais revela quem é esse vilão da série. A gente escuta falar do Voldemort desde o primeiro capítulo, mas aqui a gente começa a entender quem ele é. Acabou o dinheiro do PR. Não tem mais. Todo mundo no Twitter já descobriu, tá? Quem é você. O Dumbledore fazendo o exposed da gata. Assim, a gente até comentou bastante, né, sobre essas rimas que são feitas, né, com o Câmara. Só que eu acho que a palavra Riddle cobre isso tudo, entendeu? E eu gosto da ambiguidade de, tipo, você não saber se refere ao Tom Riddle, ao fato de que eles estão realmente desconstruindo e desvendando essa grande charada, né, que é esse personagem bidimensional que se criou, que é o Voldemort. O Voldemort é completamente bidimensional e eles estão realmente construindo um background pra ele, né? Uma história, fraquezas, forças. Inclusive, nos 2 capítulos que você mencionou, Veves, tem lembranças, né? Sendo que, no caso, as lembranças do diário, né? Que são fabricadas pelo... Como você falou, o Voldboy, que eu amei. Eu queria ter usado no meu resumo essa palavra. Eu não diria nem fabricadas, mas maquiadas, né? Tipo, são mostradas a uma luz que ele quer, né? Porque a gente sabe que ele é um mestre... Ele tá enquadrando, né? Do jeito né? dele. Ele tá mostrando as coisas que ele quer mostrar. Sim. Sobre a luz mais favorável possível. Só que, quando você falou, Carol, sobre essa questão da ambiguidade, é interessante que ela acontece realmente nas 2 línguas, né? Já que a gente tá falando desse nome e dessa tradução. Eu acho que nesse caso ali eu fui muito feliz mesmo. Ficou muito bom esse nome. Porque quando você tem em inglês, né? The Secret Riddle, você tá falando realmente a charada secreta, o enigma secreto, mas também o Voldemort secreto, né? O filho secreto dos Riddle que ninguém sabia que existia. Exatamente. Né? Também a parte... Não só isso, também como também o secreto dele que ninguém sabe, né? Que, tipo, ninguém tem acesso a esse lado dele. Os seus seguidores, por exemplo, a comunidade mágica não sabe que ele foi criado num orfanato. E principalmente o Harry, né? Ele é secreto pra ele também. E aqui, no caso, em português, quando a gente fala o Riddle, o enigma, né? Realmente ele vira o enigma, não vira mais um segredo. Que existe uma diferença entre a palavra enigma e segredo, né? Mas ainda assim, acho que é bem competente. Mas eu acho que o que me incomoda nesse título, desse capítulo, é o fato dela ter usado a palavra enigma. Porque, pra mim, ficou associado ao título do livro, de alguma forma. Ao título do livro, né? Como se o Enigma do Príncipe fosse o Enigma do Riddle, e em algum momento do livro a gente ia descobrir que o príncipe é o Riddle, sabe? Mas não rolou. Inclusive, o título desse livro, né, é muito problemático. Não sei porque foi do jeito que foi. Pois é, na revisão da Casa Elefante vai se chamar Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Por favor, pelo amor de Deus. Eu concordo com isso que você disse, Igor, de que realmente dá pra associar com o título do livro, mas uma coisa que eu acho interessante nesse livro é que nós temos
3 príncipes mestiços. Não o príncipe mestiço mesmo é o Snape. Mas tanto o Harry quanto o Voldemort podem ser vistos como príncipes mestiços. Sim. E eu acho essa relação entre os 3 personagens, eu acho fantástica. Isso, né? muita gente. Muita gente achava quando foi anunciado o nome do livro, por exemplo, né? Logo depois da questão da profecia e tudo mais, que ele ia ser sobre o Harry, sobre o Voldemort ou sobre o Neville, de repente. Só que o Neville não é mestiço, né? Mas... Aí entrou o Snape, que a gente não sabia. Exatamente. O Snape, mais uma vez, foi sneaky. Eu esqueci, Lia, me ajuda, por favor. Sorrateiro. Entrou aí, sem ninguém perceber. Inclusive, por falar nessa descrição, né, com que ele age, o próprio Snape, a gente vai ter mais uma diquinha aqui, né, da boca de Hermione, falando sobre, tipo, não tem tanta gente sangue puro assim, com certeza tem comensal mestiço, né, e assim, são aquelas dicas que a gente só percebe depois que a gente já sabe, né, que tava lá no livro o tempo todo, só você não viu. Antes da gente sair do nome, o que vocês acham do número do capítulo? Vocês acham que tem alguma coisa de propósito aí ou não? Lula, ser né? o número 13. Eu acho que se você fez o L, agora você... Faz o L aí. Eu acho que todos os capítulos 13 de Harry Potter são importantes. Agora eu vou ter que procurar aqui os outros, mas eu já tinha feito essa análise. E em todos os livros, o 13º capítulo é um capítulo muito importante. Tipo um capítulo-chave, né? É um capítulo-chave. Eu acho que aqui a J.K. quis fazer uma brincadeirinha, né, com a questão do azar, né? Tem toda essa superstição em volta do número 13, a coisa mais mágica. Então, acho que você tá no caminho certo, Cole. Então, eu vou representar a minha querida amiga Larissa Andrioli e eu vou dizer que J.K. Rowling andou para que a pensadora contemporânea Taylor Swift pudesse correr. Ai, meu Deus. Tem uma foto delas juntas, né? Tem. E, inclusive, ela escreve 13 nas mãos, né? Quando ela vai fazer show. Então, era só isso mesmo. Tá. Mas falando sobre esse negócio de que tem coisas que a gente percebe na releitura, inclusive, não sei se eu já falei isso no podcast, mas a gente faz uma releitura, né? De fato aqui, a gente não leva em consideração que o ouvinte está lendo pela primeira vez. Então... Inclusive, a gente desincentiva. Desrecomenda. A gente desrecomenda que você escute o podcast quando você está lendo pela primeira vez, que a gente vai entregar muita coisa aqui. Então, eu me interesso em saber, velho, se você acha que essa percepção de que esse capítulo revela bastante sobre o Voldemort pode ser atingida numa primeira leitura, ou se ela precisa desse retorno, assim. Eu acho que sim. Pelo menos pensando na minha primeira leitura desse livro, tudo bem, eu tinha, sei lá, 14 anos. Mas eu lembro que na época fez muito sentido. Eu comecei a ver o Voldemort com outros olhos, não necessariamente olhos favoráveis, antes que vocês me caluniem. Mas eu comecei a... Que nem a Carol falou, esse vilão que era bidimensional, ele começa a ser tridimensionalizado. Agora ele é pan. Nossa, coisa! Essa é uma forma de se ver. Eu acho que, assim, ele é um capítulo que realmente entrega pra gente um lado que a gente não esperava ver. Ninguém esperava ter contato com Tiny Tom. Mas que ele não deixa de ser muito, muito, muito enriquecido numa releitura. Com certeza. Eu acho que a gente tem noção, sim, que a gente tá vendo um negócio que ninguém tava preparado, mas que a gente só tem noção da dimensão de importância que esse capítulo vai ter lá em Relíquias. Então, assim, é o resto desse livro inteiro e mais um tanto de páginas aí. Então vamos aproveitar, né, que geralmente no começo da discussão, já que a gente ainda tá no começo, geralmente a gente estabelece os nossos vieses, né? Então deixa eu deixar um pouco claro aqui que, assim, eu não sou a pessoa mais apaixonada pela figura do Voldemort em Harry Potter como vilão, né? Mas isso diz muito sobre a minha expectativa, eu sei. É porque você é muito cético, Cody. É porque eu tendo normalmente a gostar de coisas um pouco menos caricatas, e eu acho que observando já essa minha própria preferência, eu tendo já a olhar pra Harry Potter nesse sentido e perceber que talvez a força realmente do Voldemort é em ser esse vilão realmente que é uma caricatura, né? Ele é meio que marcado a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas eu tô só dando uma introdução aqui. Ele é marcado de alguma forma com essa negatividade toda desde sempre. Ele tem uma predisposição 100% maniqueísta, muito né? grande. E além, exatamente, de ser totalmente o Malfoy, ele é o oposto do Harry, né? Ele é uma antitese do Harry. Inclusive vai ter alguns paralelos aqui que mostram essa diferença entre ele e o Harry, né? Quando ele vai descobrir, por exemplo, que ele é bruxo e tudo mais. Mas eu estou abrindo meu coração pra entender ele
nessa proposta, né? Tipo, ele é realmente um vilão que, tipo, é uma representação de uma entidade, né? Que não é necessariamente, vamos dizer assim... Que representa o mal, puro. É. Ele é quase um espantalho, né? É, exatamente. Ah lá, o cucumerário. Ele é o espantalho de todo o mal, tudo que é ruim, tudo que os personagens, assim, desprezam, tá ali personificado na imagem dele. Ele é né? praticamente predestinado, né, a essa condição. Sim, e a gente meio que vai ver isso, né? Tanto desde a história da mãe dele até aqui, vai nos dar mais um pouquinho desse panorama, mas eu gosto de tipo, ter uma visão de como as coisas se constroem, sabe? É exatamente isso que ele gostaria que vocês pensassem. Que ele é o mal encarnado. Que ele representa tudo que tem de ruim. Que ele é essa figura maléfica. Mas ele não é. Ele é simplesmente uma criança que foi abandonada e que fez todas as escolhas erradas durante a vida. Isso foi a mudança na chave de leitura que me fez ver o Voldemort, assim, agora já com uma leitura mais madura, inclusive, que me fez ver esse vilão de uma forma completamente diferente. A gente tende a separar Tom Riddle de Voldemort, pra começar, né? A gente vê o Voldemort como essa figura do super vilão ali, tipo Darth Vader da vida, enquanto que Tom Riddle, alguns inclusive preferem, falam, nossa, seria muito mais interessante se o vilão fosse Tom Riddle o tempo inteiro. E aí é que tá, eu acho, a minha proposta de leitura pro Enigma do Príncipe e pra toda a série, né, de maneira geral, é de a gente enxergar o Voldemort como um homem normal. Tipo, ele é um bruxo, ok, muito inteligente, muito poderoso, mas ele não é essa figura sobrenatural que ele gostaria de ser, que ele tenta fazer o Harry acreditar que ele é, na verdade, isso faz parte dessas próprias inseguranças e desse medo da morte que ele tem, né? Tanto que tá no próprio nome dele, né? Aquele que foge da morte. E ele se assegura de que ele não vai morrer, isso é uma insegurança dele. Então, o tempo inteiro a gente tá falando, a gente tá lidando com esse homem super inseguro e que no final o Harry percebe que ele é só isso, um homem. Sim. Ele até chama ele de Tom, né, no final, no embate final dele. Exatamente. E aí é onde vem o maior erro daqueles filmes. Olha que aqueles filmes, tem muita coisa errada. Mas vocês lembram que o Voldemort meio que despixela? Assim, no final ele vira um monte de bolinha. De papel. Aquilo ali é tipo um papelzinho picado. Isso reforça essa ideia de que ele era um ser sobrenatural. Sendo que no livro, olha, enfim, aqui é super liberado spoiler, então vamos falar, né? Lá no final do Relíquias, o que o Harry percebe era o quê? Um homem velho, assim, né? Meio decrépito. E é isso, morto. E o Harry quase mete um... Tipo, ele era mais alto nas fotos. É quase um tipo, nossa! Mas essa análise que eu tava fazendo, de tipo, dele ser esse mal encarnado, era, assim, uma análise metaliterária, sabe? Que a J.K., ela vai construir ele assim, depois vai começar a desconstruir ele. E é tão tal isso que você falou que ele obriga até os próprios comensais, ele tortura, ele maltrata, pra os comensais acharem isso dele também, né? Os próprios subordinados dele terem essa visão de que ele é o cramunhão, né? Mas Exato. ele realmente é um sim, cara... eu acho que... Nossa, esse assunto vai longe, né? Mas eu acho que sim, de fato, o Voldemort é um homem por trás de tudo que ele... Atrás do Voldemort sempre vai ter o Tom ali dentro, né? E... Realmente, só que o comportamento dele, as coisas que a gente tem acesso, até por a gente não ter o ponto de vista dele, né? E a gente ser apresentado pra história dele sempre com esses elementos muito negativos que meio que dão esse nível de fatalidade, vamos dizer assim. Enfim, a forma dele de operar, né? Eu acho que dá a entender bastante que ele é essa figura irreparável, né? Essa pessoa que não tem absolutamente a possibilidade, a capacidade de amar. E isso é uma das coisas que eu acho que me afasta da minha expectativa em relação ao Voldemort. Não necessariamente que isso seja uma coisa ruim. Uma coisa que eu me pergunto é o quanto de humanidade sobra numa pessoa que dividiu a alma 7 vezes, sabe? Eu acho que existe uma linha bem demarcada ali, de tipo, o que era uma pessoa cometendo erros e estando num contexto muito bosta, e o que é uma pessoa que está, tipo, deliberadamente destruindo a própria humanidade e indo atrás dessas coisas, né, que mancham você, assim, mancham seu espírito, enfim. Eu realmente me pergunto, né, o que sobrou de humano nele depois de 7, 8, né, Horcruxes. E o Harry tenta puxar isso, né, lá no último duelo, no duelo final, que ele tenta fazer o Voldemort se arrepender de alguma forma. Porque essa era uma das formas de, tipo, pular a alma de volta.
O nosso menino Jesus, menina. Pô, não é, menina? O catolicismo foi comeu os outros agora. A semiótica ali é muito, muito clara na figura do Harry. Mas, enfim, ele tenta fazer o Voldemort se arrepender de alguma forma e realmente não funciona, né? E a gente tem acesso a material externo, né, da Rowling, dizendo que seria um processo, com certeza, muito doloroso, muito complicado de passar. E que a gente sabe que um narcisista como o Voldemort nunca iria se submeter a um negócio desse, né? Então... E ele não ia sobreviver também se ele passasse, né? Porque imagina a quantidade de pessoas não ia. Não ia. Mas o arco de redenção é isso, né? Se fuder pra depois morrer. Mas assim, só pra esclarecer, eu me refiro realmente mesmo à questão do resultado, né? Do output das ações dele, né? Menos realmente, de fato, sobre o que existe dentro, né? A parte mais interna. Sim. Que eu acho que isso que é o que quando eu falo da personificação do mal e da caricatura do vilão e da entidade que não é nada humana, ou que é meio o Senhor dos Anéis, sabe, assim, eu tô falando realmente dos resultados das ações mesmo, menos da psique, que a gente vai vislumbrar mais ou menos agora aqui e nas memórias, né, que realmente são os capítulos que ele fica mais interessante pra mim. Sim. Mas é engraçado você falar de Senhor dos Anéis, porque pra mim o Voldemort e o Sauron têm coisas muito em comum, principalmente esse negócio do medo da morte, assim. E da vaidade, né, também, enfim. Mas eu acho que sobre isso a Rowling provavelmente começou escrevendo um personagem bem maniqueísta mesmo. E que depois ela foi se complexizando a imagem dele, desconstruindo um pouco. E eu gosto que no final ele não se redima e que ele não... Porque hoje em dia... Eu também. Praticamente toda obra, ai meu Deus, o vilão, ele tinha seus motivos, e ninguém termina Harry Potter assim, né? A gente entende o tom, mas ninguém sai que nem falando do Thanos, assim, ele tava meio certo, sim. Sim. E ainda bem, né? Gente, assim, na vida também tem gente que é apenas filha da puta, sabe? Tá, gente, mas então, vamos voltar a falar sobre o nosso tom depois, porque antes da gente começar a falar do tom na reunião do Dumbledore, a gente tem um momento em que o Harry, Ron e Hermione estão juntos antes, e o Harry tá se perguntando se vai rolar mesmo a reunião com o Dumbledore. Né? Porque inclusive é horrível, né? Quando alguém marca uma coisa com você e depois não dá confirmação nenhuma, né? Dá vontade logo de não ir. Pois é, né? E o Harry, ele não toca outro disco, quer saber, ele só pensa, o jovem hoje em dia, ele só pensa em uma coisa, né? E Draco Malfoy Comensal da Morte. Ele só tem 2 temas, esse livro, né? É Draco Malfoy, Comensal da Morte, e Príncipe Mestiço, quem és? Gente, o Harry quando fica obcecado com alguma coisa. E o pior é que ninguém dá atenção pra ele, ninguém liga pra ele, né? Tipo, ninguém dá... Tipo, Harry praticamente nunca errou. Se alguém nunca errou, nesse sentido, assim, com os seus palpites, foi Harry Potter. A não ser das várias vezes que ele errou. Mas, assim, isso é um cinismo da minha parte também, que eu acho que, assim, é um pouco da conveniência da história, claro, né? Porque Harry, ele tem uma capa da invisibilidade, ele tem muita experiência em xeretar por aí, inclusive entrar na Sonserina pra descobrir coisas com o Draco, no livro que faz paralelo a esse. E, tipo, o Draco tem uma porra de uma tatuagem no braço e, tipo, o Harry não consegue de nenhuma forma provar que o Draco tá envolvido com a história. Mas é só quando o plot comporta, Cody. Você não está entendendo que a gente precisava dessa... Mas assim, eu só vou passar um pano pra mesma coisa que eu falei, porque assim, nem sempre as coisas acontecem da forma mais lógica ou ideal também na nossa vida, né? Muitas vezes a gente perde oportunidade e faz as coisas erradas, como acontece aí, mas sei lá. Eu diria que na maioria das vezes a gente faz as coisas erradas. Analisando depois, a gente acha todas as formas mais legais. E fica dizendo, eu deveria ter respondido aquela rapariga. Poxa, mas, né, ele tem o mapa do maroto, tem a porra toda, tem a capa da invisibilidade, tem um feitiço que pode fazer a manga dele desaparecer, e é isso. A manga? Ah, sim. Mas imagina, Cody, eu acho que o fato das pessoas tá aí fingindo surdez, que quando ele fala sobre o Draco também deve dar uma abalada, né? Percepção dele mesmo, né? Ele deve pensar, nossa, será que realmente eu tô meio maluco? Daí ele nem pensa o gaslight, exatamente, né? Em coisas mais eficazes pra ele fazer, sei lá. O pior é que a sugestão de Cody é muito eficaz, mas eu acho que, assim, nesses momentos de estresse não ocorre a gente as coisas mais lógicas, né? Se fazer. Exatamente. Tanto que ele se virou pra uma figura de autoridade que ele confia e falou, e vai ter a confirmação que essa figura de autoridade, que era a Minerva, conversou com o Dumbledore e o Dumbledore vai cagar pro que ele falou, entendeu? Exatamente. Mas esse então, é o Dumbledore normal. Esse é o tipo de direção do Dumbledore nessa escola. É porque, assim, em outros momentos ele já parou pra dar uma atenção, sabe, pro Harry.
E desde o livro passado esse relacionamento mudou um pouco, né? Só que com certeza isso mina a autoestima dele em relação a isso. Com certeza. E ele já tinha errado antes com relação ao Draco, Sim, né? é verdade. No Inclusive no Câmara segundo Secreta. livro, é verdade. Exatamente. Aí fica parecendo realmente uma implicância, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, né? O Dumbledore também, ele não gosta de esclarecer as coisas pro Harry, né? Porque, enfim, a gente tá vendo no livro que a narrativa tem que ser... que as coisas têm que ser mostradas, enfim, em doses, enfim, e com alguma sequência. Inclusive, o fato dele não falar sobre as Horcruxes ainda, né? Porque, lógico que ele quer fazer isso depois que ele fizer todo o drama dele. Ele tá construindo toda uma narrativa, né? Ele tá ajudando o J.K. Rowling a contar essa história. Inclusive ele voltou todo discreto fora do meio da viagem, né? Não quer dizer onde é que tá. Tirou até o anel. Mas... Tirou até o anel. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, por exemplo, isso pode ser uma coisa que pode atrapalhar, de repente, a dinâmica das coisas. É claro que isso não ia acontecer porque essa é uma história inventada que alguém está escrevendo. Mas se fosse na vida real, se o Harry se envolve com essa história do Draco, ele continua insistindo, podia quebrar toda a questão da dinâmica que ele tá organizando com o Snape, né? Se a gente presumir que ele já sabe de tudo, e provavelmente ele já sabe, né? E que eles já estão agindo sobre isso. Então acho que talvez ele podia dar um pouquinho mais de atenção pro Harry em vez de só gaslightar ele, que nem o Rony e Hermione fazem, mas é isso, Não, mas eu discordo. Acontece. Eu acho que essa resposta que o Dumbledore deu, dando um chega pra lá no Harry, meio que dá a entender isso, sabe? Isso não é problema seu, pare com isso. Eu acho que essa é a mensagem que o Dumbledore Mas isso funciona passa com aí. Harry Potter, o Dumbledore sabe como é que Harry Potter é. Ah, vai. Ele sabe, depois de 5 anos. Mas, inclusive, eu acho que tem um pouco da hibris dele aqui. Que isso, amiga, pelo amor. O orgulho. O que é híbris? O rubris. É aquele orgulho desmedido que geralmente faz a pessoa se fuder. Faz a pessoa Entendi. esquecer os obstáculos, né? Agir totalmente por... rubris é o defeito principal do Voldemort, por exemplo. E eu acho que... E o Dumbledore também tem muita. E ele, alguns capítulos atrás, ele tava confessando isso, dizendo que quando eu erro, meus erros costumam ser muito piores. Porque ele vai aqui se superestimar, né? A gente sabe que ele tá procurando as Horcruxes e, assim, ele não pede ajuda. E que seria, assim, beleza, que é um menino de 16 anos, mas é um menino de 16 anos cujo destino é acabar. Cujo destino é acabar com aquele vilão. Mas ele tá cuidando disso, né? Só que ele tá cuidando do jeito dele, assim. Sem dar muita informação. Deixando as coisas acontecerem... Naturalmente, eu não quero ver você chorar. Mas tu tá entendendo o que eu tô falando? Que ele tipo, tomou pra si 100% essa tarefa no orgulho dele e... É tipo aqui nesse meio tempo que ele tá enrolando, uma merda acontece, né? Ainda bem que não aconteceu. Exatamente. Aliás, quase aconteceu, né? Se o Snape não tivesse lá pra salvar o Draco. Não, isso vai dificultar a vida do Harry no próximo livro, sabe? Que eles poderiam, tipo, ter concatenado 1000 coisas juntos, porque 2 cabeças pensam melhor do que uma, por mais ilustre e brilhante que uma delas seja. Mas é bom a gente deixar claro na nossa mente, a hora que a gente tá relendo, o que o Dumbledore já sabe, né? Porque ele já sabe que as Horcruxes existem, e ele sabe que Voldemort fez mais de uma ou duas. Só que ele não sabe... A única coisa que ele não sabe, que ele vai acabar sabendo agora nesse livro, é quantas Horcruxes o Voldemort fez. Que é o que ele vai conseguir só com a memória do Slughorn. Mas vamos seguir. Porque, chegando na reunião, o Dumbledore mostra, antes de mostrar a memória do orfanato, que é o que vai ser o recheio desse bolo, ele mostra uma pequena memória que ele, provavelmente é dele, né? Não sei. Que mostra o Karata com o Burke, que é um dos donos da Bargaining Burke. E aí o Burke fala sobre o dia em que ele pegou o medalhão de Sonserina, que é a segunda aparição desse medalhão e também a segunda, ou terceira, né? Porque na ordem ele aparece também. Que a Rowling não faz nenhum comentário sobre ele, nem o Dumbledore. O texto não dá muita atenção pra esse objeto. Harry também não reconhece que ele já viu. Mas uma coisa que a gente tem nesse trecho é um arrelia gravíssimo, né? É o primeiro desse capítulo. Alerta. Bota a sirene, editor. Denúncia! Homem sem umbigo. Não. O Karatako, né? Ele vai dizer, né? De quem ele comprou
o medalhão e ele vai dizer que era uma mulher, que ela era bonita e coberta de trapos em adiantado estado de gravidez. Ai, meu Veja Deus. bem, desde o início do livro, todos os personagens com os quais a gente tem contato aqui nesse livro ressaltam como a Merope não era nenhuma grande miss. Mas é porque né? ele tem um gosto diferenciado. Ele gostava de pessoas que não são padrão, Carol. Você tem que entender. Olha, o cara mora no bequinho da magia negra. Ele trabalha no Ele bequinho tem- da magia Ele negra. tem um gosto Ele assim, tem- mais diferenciado. Ele tem gostos peculiares, né? Eu não entenderia. Mas, veja só, eu vou chegar com evidências pra você. Que no original, a Rowling, ela vai escrever Covered in rags and pretty far along. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que Ele- vergonha. Deixa eu explicar o erro. É que tá escrito covered in rags and pretty far along. Pretty far along, traduzindo, seria bem grávida, né? Bem... Isso, ele fala depois, ele menciona a gravidez. É, porque no corte que tá aqui não veio, mas pretty far along, tipo, grávida, sabe? A palavra pretty, além de poder ser um advérbio de intensidade, que é a forma como tá usada aí no inglês, ele também pode ser um adjetivo, né? Pretty, Um bonita. adjetivo de pessoa beleza, uma E pessoa bela. a Lia leu esse pretty, que não tem nem vírgula nem nada, ela devia estar tomando um gin lá na tradução. Cansadíssima. Meia garrafa de gin, né? Ela gastou toda a energia dela no título do capítulo. E entendeu que ele tava falando que ela era bonita. O que não faz o menor sentido, porque no próprio capítulo, não dá nem pra gente falar que ela traduziu outro dia, nem nada, porque no próprio capítulo, poucas páginas pra baixo, tá que ela era horrorosa. Não, eu acho que de todos, eu acho que esse aqui é o Arrelia acho que mais do que o Alô Harry. Como é que é? Agora, ela vai você, Harry. Esse é até pior do que aquele, eu acho. Ah, não, eu acho acho aquele pior. Na verdade, o pior a gente já chegou à conclusão, que é a árvore de Hogwarts. Não, lá, mas né? a gente pretty pra porra, não. Tem uma no Relíquias que ela fala sobre, tipo, saque de tênis e ela, tipo, serving. E aí ela não consegue traduzir isso, vira uma outra coisa. Tipo, não sei que faz sentido a frase. Vocês vão chegar lá na batalha de Eu Não, amo. tem um Eu clássico amo. também, que é o do bicho papão, né? Que ela não consegue. Esse é péssimo. Sim. A meleca de nariz. É, Enfim. e até aquele da conversa com a Tonks, né, que a gente até comentou, que o Harry, numa hora ele tá super de boa com a morte do Sirius, depois ele já tá culpando outra pessoa. Aham. Mas enfim, a gente sabe, né, que Merope não é nenhuma beleza, e a Joanne queria dizer que ela tava mais pra lá do que pra cá com a gravidez, né? Ela tava pronta pra espocar. Pra espocar, meu Deus, parece que ela vai explodir, que pode. Ela vai parir o demônio, né, gente? Então... É o plot da profecia, gente. É. Além desse arrelia super grave, né, outro ranço dessa cena é o Burke, que pagou uma mixaria num negócio que ele percebeu que valia muito mais do que ele pagou pra uma pessoa que tava ali claramente desesperada, né? Em mais um episódio de Trato Feito. Como se aproveitar de mulheres grávidas. É, só que o cara do trato feito, ele pagaria, assim, um pouco abaixo do que ele acha que é justo, mas Mas ele subiria essa oferta aí. Sacanagem, né? Ele ia falar, né? Ele ia falar, olha, isso aqui que você tem é o ovo Fabergé, minha filha, isso aqui não vale 500 conto não, vale tipo 500 mil. Mas eu só vou pagar 100. Dentre os vários temas, né, que a gente tem em Harry Potter, o amor, a amizade, que eu sempre costumo falar, morte, né, com certeza, a gente tem a maternidade, né? E essa série que meio que celebra e comenta a maternidade, aparecem muitas mulheres com seus filhos, né? Acho que... E não só mulher, né? Porque a gente até falou da maternidade que o Hagrid representa também. É, verdade, sim. A gente tem essa... O Newt. Verdade, a gente tem essa situação em que as pessoas, a sociedade... Essa valorização, né, desvaloriza, da figura materna, essa no geral. valorização, e nesse caso aqui é desvalorizado, né? Um cara que inclusive se aproveita de uma mulher que tá grávida prestes a ter filho. Se aproveitou de uma mulher nessa posição tão sensível e... ele é o pior tipo de gente, né? Ele é o cara que se aproveita das pessoas. E é interessante que isso é o que eu tava notando assistindo a série do detetive da J.K. Rowling, que eu não li os livros, mas uma coisa que eu notei é como que o tema da violência contra a mulher é recorrente na obra dela. Agora que ela já escreveu mais livros, a gente já consegue falar na obra da J.K. Rowling de maneira geral e não só em Harry Potter. E isso é uma coisa que aparece lá nesses livros do detetive e aparece aqui também em Harry Potter. A gente tem personagens em que essa questão da violência, da mulher sofrendo violência é, digamos assim, crucial para a formação deles. A gente tem a Merope, a relação com o Voldemort, a gente tem também a mãe do Snape.
E tudo isso criando um paralelo com a Lilian. Uhum. E eu acho que é nessa comparação que existe não sei, talvez um problema na questão do Dumbledore. Eu tava Com certeza. percebendo que, tipo, porque assim, na realidade, né, essa comparação da Lily com a Meryl é uma coisa que, quando o Dumbledore faz, eu acho coisa até um pouco de mau tom, talvez, né? É claro que ele tá fazendo isso pra, tipo, reafirmar o Harry, eu acho, né? Pra dizer que, tipo, pô, sua mãe era top, mas... Até que ponto a gente pode comparar, né, essas duas pessoas, né? Ele fala, por exemplo, que a Mary não tinha a coragem que a Lily tinha, né? Porque o Harry, ele questiona, tipo, ela não teve forças pra continuar vivendo pelo filho dela, né? Que é aí que o problema já começa aí, né? Dessa fala do Harry. Tipo, não quis viver pro filho. Tipo, como se ela tivesse uma escolha. Eu vou morrer aqui porque eu tô afim, sabe? A narração realmente dá a entender que ela perde as forças, né? Realmente pra continuar. Por isso, acho que quando o Harry fala isso, talvez seja um comentário da narração, que essa é a forma que a narração tá julgando. Vocês não acham, não? Mas, amigo, é porque assim... Não. Ela tá claramente num quadro depressivo, Aham. certo? E o Harry aqui, ele tá parecendo aquelas pessoas de... Por que você não se levanta da cama? Sabe? Por que você não quis viver pra cuidar do seu filho? Sim, eu acho que o Dumbledore tá partindo dessa hipótese. Desse ponto de vista, né? Aham. Eu não acho que o problema tá no Dumbledore, eu acho que tá na reação do Harry, sabe? E aí o Dumbledore tá sendo empático com o Harry. Eu acho que o problema tá nos dois, porque ele poderia explicar que não é bem assim. Ele vai dizer que não, ela preferiu morrer, ela nunca teve a coragem da sua mãe, tipo, cara, a sua mãe foi criada a leite com pera. Verdade. É. E, tipo, ela só conheceu abuso a vida dela toda, ela vai se tornar uma abusadora também, né? Porque ela só conheceu isso a vida dela inteira. E aí, quando ela se vê sem amparo nenhum, ela desiste, porque ela não consegue mais. Talvez o Harry cobrar isso desse jeito seja uma maneira de também... Como é que funciona na cabeça dele, né? Tipo assim, a função de uma mãe, de uma mulher, né? É Machista. ter essa... mas assim, isso é uma concepção muito comum na nossa Sim. sociedade, né? Eu não julgo ele por ter esse ponto de vista, mas e eu acho que aí tem aquela frase incrível do Dumbledore que ele fala assim: você poderia estar possivelmente sentindo empatia pelo Voldemort? Isso é muito bizarro. Cody, o Harry, ele é um adolescente de 16 anos. É, verdade. Macho. E o Dumbledore, ele tem seus 200 e não sei quantos, sabe? Então, assim, eu não acho legal, não, ele embarcar nessa assim, não. Gente, eu posso fazer um parênteses? Eu não sei se vocês estão ouvindo o podcast lá da JK. Eu só ouvi um episódio e fiquei Witch com muita... Trials. Eu fiquei com preguiça. Então, na verdade, eu só escutei o primeiro episódio. Mas eu lembrei muito deste capítulo na parte em que ela fala de quando ela tava grávida. E que a única coisa que ela pensava era na segurança da filha dela. Ela fala isso várias vezes ao longo do episódio. Tipo, que o marido dela batia nela, que ela tinha medo pela própria vida, pela própria integridade física dela, mas que ela tava feliz porque ela sabia que a filha dela tava no lugar mais seguro do mundo, que era na barriga dela. E aí depois, quando a filha dela nasce, ela disse que assim, nunca achou que ela fosse ser capaz de amar alguém do jeito que ela ama a filha. Então, eu acho que aqui tem muito da J.K. imprimindo a noção dela de maternidade, que a gente sabe que não é uma noção universal, obviamente, mas é uma coisa que ela sentiu muito, e aí a gente também pode associar com a morte da mãe dela. E Harry Potter nasce daí, né? Da morte da mãe dela. Sim, mas, ou seja, fica parecendo que é uma punhetação, sabe? Porque ela teve essa coragem de viver pela filha e não desistir, e aí tá desvalorizando quem não consegue. Eu acho que nem passou. Ela não teve esse raciocínio, né? E assim, não foi consciente, né? Eu não sou mãe, valores, então né? eu não tenho como pesar isso. Então, acho que foi da experiência dela, ela realmente universalizou isso daí e colocou como sendo a coisa mais importante no livro. E como o Rose falou, a maternidade é um tema muito importante em Harry Potter. Sim. Mas enfim, né? É o tema narrativo que ela escolheu lidar, estamos aqui comentando. Só esse parêntese. Só fazer esse parêntese. Então, acho que a gente vê esses paralelos não só também nessa, vamos dizer assim, frase infeliz ou nessa, enfim, essa questão triste, nessa conversa né? infeliz, né? Mas eu acho que as eu duas gostaria mães... de deixar claro que eu não achei tão infeliz assim, não. Que nem vocês fizeram uma leitura tão negativa dessa fala do Dumbledore, eu não achei. Não, novamente, eu acho que ela pode ser lida assim. Eu acho que essa leitura que eu fiz não é necessariamente a minha única leitura. Acho que dá pra eu ler assim, e dá pra eu ler também como o Dumbledore tá meio que tentando reafirmar o Harry e fazendo parecer que, tipo, você foi amado, não sei o que, sua mãe era bacana. Inclusive, eu acho legal que a questão de que as duas mães morreram, né? Sendo que a Lily morre, tipo assim, depois de enfrentar, de certa forma, o Voldemort desse jeito, tentando proteger o Harry.
E se não fosse pela proteção do amor ou qualquer coisa, ele também teria morrido, né? E ela não teria, tipo, apesar da coragem, ela teria morrido e o Harry teria morrido também. Se não fosse essa questão mística do amor aí, que envolve tudo da magia ancestral. Eu acho que ele vai focar aqui em escolha justamente por isso, né? Uma escolheu morrer pra salvar e a outra escolheu morrer pra morrer. Eu acho que a intenção dele é bem essa, assim. Só que Só que ela pra não mim conseguiu ficou chegar lá, né? cagado. Ela foi... Eu acho que isso que é injusto, porque, tipo, ela tava passando por tudo que ela tava passando, como você falou, né? E ela conseguiu chegar num lugar onde ela podia entregar o filho dela pro lugar, assim, o melhor lugar, entre aspas, que ela poderia deixar, que era no orfanato, né? Então, ela não sabia que ela ia morrer. Eu queria falar mais sobre os paralelos entre Voldemort e Harry depois. Porque tem um momento que é importante pra isso, só que a gente precisa da conversa. Eu quero ser o Dumbledore aqui, empurrando a narrativa do jeito que eu quero, tá? A gente precisa primeiro Tóxico, da conversa. você é tóxico. A gente precisa primeiro da conversa da memória pra depois a gente conversar sobre isso. Então, Tá bom. antes eu queria falar sobre essa ansiedade que se deitou sobre a Casa Elefante, que é: as meninas estavam muito em dúvida se elas deveriam sentir tanta dó da Merope, sendo que ela é uma abusadora. E eu queria trazer aqui, assim, sei lá, gente, vamos ficar um pouco mais tranquilos, né? Porque a gente não precisa descobrir quem são as pessoas boas e as pessoas ruins no universo. A gente pode pegar e sentir dó da história da Merope e, ao mesmo tempo, reconhecer que ela foi abusiva, ué, tá tudo bem. Sim. Eu acho que a Rowling escreve a Merope pra gente sentir muito dó dela. Inclusive essa parte Eu acho também. dela vender o negócio pelo preço menor, fica bem evidente isso. Só que ao mesmo tempo ela também escreve ela como uma abusadora. Então, o que é interessante, já falei isso 1000 vezes, na obra da Rowling é justamente esses personagens complexos que ela consegue escrever com tanta maestria. Perfeito. É como eu falei, sabe? Tipo, não tem como uma pessoa que só conheceu abuso na vida ter nenhum relacionamento saudável. Isso não existe. Porque não existe... Referência. Exatamente, não existe referência. Eu tô me tornando... Acho que eu tô numa fase muito relativista, de verdade, assim, porque eu acho que o próprio significado das palavras é que a gente trata de uma forma tão objetiva, como abusador, vítima e tudo mais, porque é uma coisa que perpassa os nossos comentários sociais e a forma como a gente enxerga a realidade e tudo mais. Eu não tô aqui pra dizer que essas coisas não existem, isso tudo é invenção e, né, tipo, a invenção de Twitter, não sei o quê. Mas a gente esquece algumas coisas que, tipo, esses conceitos e acho que eles flutuam muito mais do que a gente pode imaginar, eu né? concordo. A gente tem a anacronia, por exemplo. Eu acho que, inclusive, é possível que na cabeça da J.K. Rowling e na cabeça da Merope, o que elas estejam fazendo não é abuso. Porque, tipo assim, imagina, é uma poção do amor, isso não é considerado nem proibido no mundo do bruxo. Não existe moral ali pra fazer aquilo ser o que a gente considera. Analisando que aquilo, você vai tirar ou a capacidade de uma pessoa consentir, são coisas que a gente discutiu, que a gente desenvolveu. Mas esse é o tipo de discussão que nunca teria chegado, por exemplo, na Merope, que morava com o pai e o irmão abusador, e que talvez até os bruxos da época do Harry Potter nunca tenham tido acesso. Tanto é que eles não veem mas poção qual discussão chegou a Merope, né? Acho que nenhum. de um jeito... Pois é, né? Nenhuma. Inclusive, foi por isso que ela vendeu o medalhão mais barato. Mas isso aí que você descreveu, ô Cody, isso é simplesmente interseccionalidade. É uma pessoa que é oprimida em algum ambiente, em outro completamente diferente, ela pode ser opressora. E esses conceitos, eles flutuam, justamente como você disse, Porque, tipo, e se misturam. se você vê, por exemplo, algumas características que algumas pessoas fazem de carisma, que sabem manipular as pessoas, assim, de uma forma que a gente utiliza, pode ser considerado tóxico, porque começou a se discutir sobre isso e a gente chegou nessa conclusão meio que ainda com controvérsias de que aquilo é uma atitude tóxica. Existem uma série de coisas que talvez a gente faça hoje que no futuro podem ser consideradas também de um jeito, entendeu? Como se a gente estivesse abusando das pessoas. Sim. Então eu acho que é bem isso. Eu acho que de verdade dá pra gente passar um pano nesse sentido de que ela não estava agindo talvez com má intenção de dar uma poção de amor pra uma pessoa. Porque talvez ela nem passasse pra pensar sobre isso como um abuso, necessariamente. É o que dá a entender que tudo que ela faz, assim, é muito desesperado. Todas as ações que ela toma, né, são muito frutos de desespero de uma pessoa que não tem o mínimo de traquejo social, sabe? Sim. Ela não... É capaz até de ela ter algum tipo de transtorno, né, também. Com certeza. Mas sabe o que eu acho que anuvia um pouco essa discussão em torno da Merope? É o fato de que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de enxergar mulheres como abusadoras. Sim, meu Deus, um sim em caixa alta, carimbado em vermelho.
Eu acho que isso se aplica a muitas as minorias, assim, né? Sim, precisamos Sim, filmes de sim. gay trambiqueira, gay ladrão de banco. E essa é uma discussão que tanto não se tem, que 10 anos depois do lançamento do filme, ainda tem textão perguntando se Garota Infernal é um filme feminista. É o tipo de discurso, assim, que a gente não se amadureceu e que tem muito chão pra andar ainda. Eu acho que a gente vai andar em círculos, sabia? Mas não, enfim. o que é mais triste ainda. Eu acho que essa discussão que eu meio que trouxe sobre essa questão de ela ser ou não abusadora, necessariamente, tem muito a ver com a perspectiva que ela tem da saída do Tom, né? Do Tom pai. Porque, por exemplo, você... O Dumbledore fala que ela foi abandonada, né? E isso tem um peso moral aí, né? Exatamente. Tipo, de repente você lê isso daí e vai dizer, como assim abandonada? Você tava mantendo ele sob o seu controle, tá ligado? Mas eu acho que o erro é justamente esse. Eu acho que a gente tem que parar de ler moralisticamente as coisas e tentar entender mais descritivamente. A gente tá falando que ela foi abusadora, mas isso é uma descrição, não é nenhum julgamento moral, é só uma descrição mesmo. Sim. E ela se sentiu, né? Se sentiu abandonada, Sim, independente do que ela tenha feito ou não. Porque na cabeça dela, de uma forma meio twisted, ela acreditava, assim, que ela tava vivendo um romance, né? Nível crepúsculo. E, tipo, se ela tava lidando com isso por vários dias, né? Chega uma hora que aquilo passa a ser realidade pra você. Mas realmente Sim, ela achava com que no momento que ela parasse com as poções, ela ia conseguir... Ele ia manter... Se é que ela usou a poção, né? Que a gente ainda tem que levar em consideração isso. Ou então, amigo, ela só cometeu aquele erro que muita mulher ainda comete hoje em dia de achar que bucho segura macho. Bucho? A gravidez. Tá, então a gente chegou à conclusão aqui no divã da Merope que sim, ela merece a nossa empadinha. Com certeza. Eu dou várias empadinhas pra ela. Ainda mais que ela devia estar morrendo de fome, a bichinha, que já tinha gastado todos os galanhos. Não é, gente? Mas eu acho muito interessante também outro ponto sobre a Merope, que o Dumbledore fala que ela parou de usar magia depois que o Tom abandonou ela, né? Ela não conseguia mais, né? Ela mal usava antes também, né? Depois que o pai e o irmão foram presos, ela conseguia melhor do que a gente viu. Mas aí, depois que ela foi abandonada pelo Tom, ela não conseguiu mais, né? Ou seja, ela era completamente afetada pelos sentimentos dela, né? E eu acho muito legal essa relação que a Rowling faz com o estado mental e a capacidade de fazer magia, né? Tanto aqui, com a depressão dos dementadores, que o Harry não consegue fazer o patrono, com o negócio dos obscuros. O próprio Neville, né? Muita coisa. E o negócio da Tonks, né? Que eu acho que isso daqui tem um pouco de relação, né? Com certeza, 100%. A gente pode usar essa frase que o Dumbledore fala que ela tá com o coração quebrado, não sei o quê, heartbroken, com o Tom, e trazer pra Tonks, né? Que a Tonks também tá com dificuldade de se metamorfosizar. Inclusive, eu acho que isso é um aceno que a Rowling tá fazendo pra gente, tipo, perceber o que tá rolando, sabe? Mais uma diquinha. Eu fiquei pensando aqui no seguinte, né? Eu tava imaginando aqui, eu gosto muito de sistema de magia e lore, essas coisas. No meu headcanon, né? A magia, ela é uma manifestação da emoção, seja lá qual for. Como eu já falei algumas vezes aqui. Tipo, você produz determinados feitiços com raiva, determinados feitiços com, sei lá, com ciúme, com inveja, com qualquer coisa assim. Podem ser coisas que vão potencializar, né, ou não. Eu fiquei pensando, se a pessoa tá muito mal também, será que isso não poderia produzir magias específicas, não sei o quê? Só que eu pensei, se ela tá depressiva, né, ela não tá sentindo praticamente nada, né, ela tá... Então ela não vai ter realmente essa reserva de emoção pra usar. Então Nossa, tem uma... Lacrou. Tem uma... A piscina tá rasa, né, de repente. Não, e a gente vê super isso com o patrono, né, que você tem que sentir felicidade, com a Cruciatus, que você tem que sentir vontade de machucar. Enfim, foi muito boa essa leitura que você fez. Eu acho que se a gente for pegar e traduzir magia pra alguma coisa do nosso mundo, seria a emoção mesmo, né? Você controlar a magia é a mesma coisa que você controlar suas emoções. Porque você tem que ficar feliz pra produzir um patrono, né? Você tem que ficar feliz, não sei o que, pra fazer tal coisa. Ou aproveitar, né, aquele momento que você já tá pra fazer o cruz, por exemplo, né? Que deve ser uma coisa mais repentina, tem que ser daquele momento, assim. No Hogwarts Legacy é só apertar o número que você escolheu. Uma letrinha no controle. Mas, gente, vamos então finalmente entrar na memória do nosso querido Dumbledore. Eu já tô aqui com a minha sunga e com o meu óculos de natação. Sua sunga de crochê, né? E no dia que ele vai visitar o orfanato onde o Tomzinho cresceu pra chamar ele pra Hogwarts, ele vai avisar: meu filho, você é bruxo, falou. Fazer o papel do Hagrid, né, aqui pro Tom. Exatamente. Cada um tem o Hagrid que merece, né? Minha filha.
É sobre isso. E por falar em sunga de crochê, né? Ele tá aqui com a descrição maravilhosa que a gente pede, por favor, pelo amor de Deus, da HBO, entender que os cabelos e as barbas do Dumbledore jovem são acaju. São ruivos. Ruivos, né? E ele tá atraindo muitos olhares porque ele tá com um terno de veludo, cor de ameixa. E porque ele tem uma raba maravilhosa, né? Que nem o Jude Law. Imagina, né? O rabão na calça de alfaiataria. De veludo ainda mais. Aí parece o sofá da sua tia. Então, ele é uma pessoa muito vistosa, né? O que lembra a gente daqueles bruxos na Copa Mundial, né? Tentando se misturar no mundo trouxa e conseguindo um zero, né? Muito diferente da bomba da caracterização do Animais Fantásticos, que nem parece que foi feita. Eu vou usar esse momento pra fazer a minha reclamação padrão. Por favor. Ai, gente, por favor, departamento de arte, o que aconteceu com vocês depois da Câmara Secreta, sabe? O Afonso Cuarón fez uma lavagem cerebral. Ele viu X-Men, eu acho. Ele viu X-Men e queria que ficasse tudo sem graça, que nem os filmes do X-Men. É por isso que eu defenderei Chris Columbus até o fim da minha vida. É duas. Não, porque lançaram uma coleção, Igor. Fizeram uma coleção, assim, lá no Mundo Bruxo. Justamente de 92 pra 93. E aí mudou a tendência do Mundo Bruxo total. Então começou a entrar uma calça jeans, começou a entrar uma touquinha em vez de um chapéu, entendeu? De bruxo. O All-Star, gente. Exatamente. Esse suéter de Hogwarts que você tá usando da Ravenclaw é Cerulean Blue. E você não sabe que Marc Jacobs lançou uma coleção Cerulean Blue. Gente, Colin Atwood, pra você ter uma noção de como que as pessoas devem se parecer, as pessoas do mundo bruxo, é só ler esse capítulo aqui, pra quem não sabe, essa moça aí é a figurinista. A figurinista. É só ler essa parte aqui, que a senhora Cole fica tão em choque com a forma que o Dumbledore tá vestido, que ela reage como se uma girafa tivesse entrado pela porta. Isso aconteceria com a roupa do Dumbledore em Animais Fantásticos? É óbvio que não. Nunca. Ele tá parecendo simplesmente um pastor. Pra vocês verem como os bruxos normalmente se vestem, é só olhar o boneco do pessoal do Hogwarts Legacy, que a galera, eu acho que abraçou isso, né, e bota as roupas mais aleatórias possíveis, assim. Ah, tá, como que o pessoal se veste conforme tá jogando, né, que vai achando as coisas e vai botando. Isso. Ah, tá, isso aí realmente é como os bruxos se vestem vestidos, tentando se passar por trouxas. É porque eles estão usando os itens com mais valor sem mudar a aparência. Sem mudar a aparência, exatamente. Outra coisa, então, sobre o orfanato que o Dumbledore está indo visitar, é que a Rowling aparentemente já estava bem empenhada na militância anti-orfanato dela aqui, né? Toda vez que ela vai descrever, seja o exterior, quanto o interior, quanto as pessoas que trabalham lá, ela deixa bem claro que tá todo mundo meio... No livro do Dickens. Tá tudo muito ruim. Sim, eu gosto como a gente vai percebendo coisas nesses livros finais que ela vai usar muito no Morte Súbita, sabe? Sim. E isso vai continuar bem forte lá, né? Ela criticando tanto o sistema de saúde quanto a assistência social ingleses, né? Que não são aquela beleza. E ela continua falando de orfanatos até Animais Fantásticos, né? E no Icabog, foi lançado depois, mas foi escrito antes. Verdade. Ela fala bastante sobre orfanato também. Então é um assunto que pega muito ela. Inclusive a podia Lumos, ser pior, ela podia estar falando sobre banheiros, né? A partir de agora vai ser esse o Vai ser isso aí, o plot. Agora, se não me engano, a militância anti-orfanato surgiu exatamente quando ela estava pesquisando para escrever sobre o orfanato de Tiny Town. Ah, é? Foi. Ela tava fazendo aquela pesquisa de época, né, que eu gosto de fazer, e ela conta que ela viu a foto de um orfanato dos anos 30. E tinha uma criança, assim, meio que enjaulada, um negócio assim. Ela disse que aquilo mexeu muito com ela, muito com ela. E aí ela falou, eu tenho que dar um jeito de acabar com orfanatos no mundo. Aquela coisa de fazer uma crítica social foda. Aí, daí ela assistiu Chiquititas. Exatamente. E ela criou a Lumos por conta disso. Aí eu fiquei pensando, porque eu achava que a Lumos era por conta do próprio Harry, né? Enfim, uma criança, o protagonista da história dela, um menino órfão, então ela teve toda a simpatia por crianças órfãs, mas não, foi pensando no Voldemort, porque aí entra toda a questão de que a criança precisa de ter cuidadores para dar atenção para ela. Senão isso pode gerar uma série de complicações afetivas pro futuro. Mas enfim, a gente vai comentar mais sobre isso aí. Você está sentindo empatia pelo Voldemort, Joey? Você poderia possivelmente estar sentindo empatia. Mas, gente, vamos falar sobre ética, porque o Dumbledore tá sem paciência. O que foi que eu fiz?
ele chegou aí, tá totalmente sem paciência. Quando a senhora Cole começa a fazer perguntas demais, que não é mais que o trabalho dela, né? Porque ela tá cuidando de achei que você ia falar que não faz o menor sentido. Eu falei, como assim, amigo? Inclusive, eu imagino que é uma coisa que ela deva passar muito, né? Assim, tentar evitar que pessoas mal intencionadas Sim. Aham. se E, gente, é no aproveitem, né, meio da Revolução Industrial, né? Basicamente, assim. Sim. Então você tem... Não, é um pouquinho depois. Mas enfim, eu bem imagino depois, que deve... né? Mas é muito recente. Deve ter um monte de gente querendo pegar a criança pra trabalho... pra trabalho forçado. Sim, isso era muito comum. E aí, como ela faz muitas perguntas que o Dumbledore não quer responder, ele tira a varinha e faz um negocinho, conjura uma garrafa de gin, provavelmente... Cria um documento lá cheio de mentira. Eu acho que ele só confunde a mente dela, né? O documento continua em branco, né? A folha. Eu acho muito legal essa... Legal, mas horrível, É que nem né? Doctor Who, gente. Aquele... Esqueci agora o nome, que ele mostra, tipo, uma credencial que a pessoa vê o que ele quer que veja. Sim. É tipo um poder Jedi, né? Praticamente um império, né? Só que é a forma politicamente correta do império, que é o Então, Confundos. mas é isso que eu acho que é polêmico aqui. Porque ela bebe porque ela quer ou o Dumbledore tá fazendo ela beber? Eu acho que ele se aproveitou Do alcoolismo da moça. Não. Sim. Como é quando a pessoa tá? De uma vulnerabilidade da trabalhadora. Eita, palavras fortes, hein, Cody? Mas será que ele percebeu... Como é que ele percebeu que ela ia gostar da bebida? Será que ele percebeu isso de alguma forma? Olhando Meu o amor, ambiente? Legilimência! Bom, dona de um orfanato, né, deve estar precisando. Meu amor. Ele olhou a cara do orfanato, olhou a cara da mulher e falou, precisa. Não, mas eu acho que assim, se a gente parar pra ver na forma como é narrado, né? Tipo assim, se materializa, tipo, aparentemente, né? Porque a narração fala assim, apareceu uma garrafa que não estava ali antes, provavelmente. E aí ela começa a beber, talvez realmente na confusão na cabeça que ele gerou nela, caso não tenha sido o Império, né? Não sei o que ele fez, mas eu acho que foi um confundos assim, meio com dicas de beba, amada, beba e entenda isso aqui como tal coisa. Mas assim, fica bem claro que é um hábito dela, né? Porque ela entorna mais de meia garrafa e fica em pé de Ou o boíssima. Império, Inclusive, não, amigo, não creio que seja um Império, não. Inclusive, Porque no acho Império que também ele você faz as coisas que você não conseguiria fazer normalmente, né? Você Sim, vira mas ele... o circense. Olha, eu acho que ele é antiético, mas nem tanto. Não, sabe? pois é, sim, eu acho que não. Só tô levantando uma possibilidade. Eu acho Inclusive, que não ele... foi só o Harry que ficou passado, tá? Fiquei chocada Ixi, também. porque, mano, depois que eu gente, joguei Hogwarts Legacy, eu não pra mim não existe mais maldição Não imperdoável. julgo ninguém. Não, o meu personagem, ele vai ser conhecido pela história do mundo bruxo como a pessoa que mais matou. A minha killer count também é altíssima. Uau. Enfim, mas eu acho que foi confundos. Mas é um Hex, né? Um Jin. Mas eu concordo que o Dumbledore tá muito sem paciência, muito Ele era antiético, jovem, sei lá. né? Então, não e eu acho muito legal que a Rowling tenha feito um Dumbledore tão diferente, sabe? Novo, assim. Sim, sim. Isso, ele tá cagando pro Tom em vários pontos também, né? Aham. E eu acho que não combina nem com o Jude Law, sabe? Com o Dumbledore que a gente vê em Animais Fantásticos. Porque ela meio que fez um retconzinho ali e colocou a personalidade do Dumbledore velho nele, né? E aqui a gente tá vendo um Dumbledore que não é assim. Ai, eu acho que o Dumbledore ele tinha marcado alguma coisa com alguém. Sabe? Porque ele, tipo, na hora que o... Com o Grindelwald. Né? Ele marcou com o Grindelwald. Nem te digo o que era, menina. Marcou um negócio no Grindr. Que quando ele chega lá no Tom, fala assim, eu sei andar sozinho, não sei o que. Beleza, então. Valeu, fera. Obrigado. Não queria nem estar aqui Mas agora. Chegar em casa veja mais só. cedo. Esse Dumbledore aqui é o Dumbledore que a gente com certeza vê ele tocando fogo nas cortinas da Grifinória só porque ele não gosta. É verdade. Inclusive, ele taca fogo nas coisas aí também, né? Mas depois a gente... Exatamente. E eu acho que é muito interessante o Dumbledore ser assim quando jovem, porque aí tem uma relação com o Harry muito maior, né? Porque o Sim, Harry porque também é Todo esse jovem. esquentadinho. É. Só não é piromaníaco, né, Mar? E por mais que várias coisas que ele faz aqui sejam antiéticas, ou que eu acho que grande parte, não sei se grande parte, mas boa parte do Tom ter resultado, né, no Voldemort, tem sido negligência de fato dos cuidadores dele, que deveriam ter prestado mais atenção. E quando eu falo cuidadores, eu falo também do... não só o Dumbledore, mas o Slughorn, que era a porra do chefe da casa dele, e o diretor, né, Dippet. Sim. Mas eu acho que eu sou professor, e eu não tenho acesso aos meus alunos, inclusive mais problemáticos, o tempo todo. Eu não fico procurando eles pra ajudar eles com a vida deles e tudo mais o tempo todo. Talvez deveria até um pouco mais. Mas tudo bem que eles também não moram comigo, né? Eu não sou como se fosse realmente o responsável pela vida dele. Tutor, né? Tutor legal durante a maior parte do ano. Exatamente, mas eu acho que é muito legal que tem isso daqui, porque, tipo, ele tá muito humano, ele tá muito falho, ele tá muito uma pessoa que... É uma fazendo pessoa. meu trabalho aqui e é isso aí. Eu preciso sair daqui logo, então eu vou dar uns drinks pra essa mulher aqui pra ver se, né? Isso é headcanon meu, tá? Mas eu sempre associei essa impaciência do Dumbledore
com a ascensão do Grindelwald. Porque se a gente faz a linha do tempo, a gente está aqui o quê? Em 38 e 39. E seguindo aquilo que a Rowling disse de que a ascensão do Grindelwald seguiu a ascensão do Hitler, então a gente tá na mesma época. Eu não acho que o Dumbledore tava muito preocupado com a criança esquisita que vai estudar na escola dele. Deveria, mas... Ele é só o vice-diretor da escola, ele não tem responsabilidade necessariamente com o Tom, né? Essa responsabilidade mais, eu acho que de mais atenção a ele, deveria ser do Slughorn mesmo. Sim, ou do orientador educacional que não existe em Hogwarts, mas deveria. É tipo a Minerva, por exemplo, tá preocupada com o Draco, entendeu? Uhum. Mas a senhora Cole revela também pro Dumbledore uma coisa que a gente ainda não sabia, que era o dia em que ele nasceu, que é no dia da véspera do ano novo, dia 31 de dezembro, que coincide com o solstício de inverno. E aí tem toda uma simbologia envolvida. Uma data super ôminas, né? Muito capricorniano, né? Voldemort só podia ser. O que mais que poderia? Qual seria outro signo que ele poderia ter? Nenhum, né? Então... Oxe, eu sou capricorniano e não sou psicopata. O que você tá querendo dizer? Jesus também era, amigo, então tudo coitado. bem. Se é que ele nasceu também perto do solstício de inverno, mas enfim. Vamos lá, Voldemort é Jesus. Aula de astronomia com o Júnior Coise. Então, gente, o solstício de inverno ele é uma data muito importante, né, pros pagãos, que, como de vez em quando eu falo aqui, quando tem a Páscoa, quando tem o Halloween, a gente tem a roda do ano, né? E quando vai tá lá na época do Yule, né, que é o Natal, a época do Natal, ele foi escolhido ali porque ele representa essa virada, né, que tipo, o ano foi escolhido de começar ali por causa de todo esse lance de um ciclo que se renova. A gente tá tendo a noite mais longa do ano, que é o solstício de inverno, que acontece ali entre o dia 25 de dezembro até mais ou menos o comecinho de janeiro. E aí, por ser essa noite longa, né, e não somente representar essa ideia de renovação e tudo mais, que da onde provavelmente veio a inspiração do Natal, ter sido colocado nessa data, ele também eram feitos, né, rituais que eram um pouco mais macabros e coisas assim também mais negativas, aproveitando essa energia da noite, né, já que é o dia mais inverno de todos, né. E isso se contrapõe bastante com o Harry, que nasceu no dia mais verão de todos, né, que é o dia 31 de julho. E eles são realmente opostos polares nesse sentido, né? Inclusive a Trelawney, uma vez, quando ela vai tentar fazer uma previsão com o Harry, ela diz que ele nasceu no dia mais frio do ano, alguma coisa assim, na virada do... Ela vai errar, E ela erra, só que, né, as pessoas vão depois passar um paninho pra dizer que ela, na realidade, tá prevendo na alma que existe dentro do Harry lá. Ela diz que ele nasceu certamente ele nasceu no inverno, e ele fala que não, ele nasceu bem no meio do verão. Ah, exatamente, olha aí, mas aí quem nasceu no inverno foi o menino Voldemort. Eu acho muito legal que a J.K. tem ela gosta muito de colocar essas coisinhas, né? A maioria dos personagens tem, se não na obra, às vezes fora da obra. Eu acho legal que ela constrói esse simbolismo, né? Que é uma data bem ominous. Sinistra. Pra um vilão nascer, né? Se você pensar que a virada do ano também é um momento de renovação, poderia ser uma escolha que ele não fez. A gente volta àquela questão das escolhas. E isso também está representado na varinha, porque a madeira da varinha do Tom é de teixo. Isso. Que é uma planta associada a cemitérios. Isso principalmente na Grã-Bretanha. Então a gente tem essa associação de morte com a madeira da varinha, mas dentro o que a gente tem? Uma pena de fênix, que é a própria noção de renascimento, de vida. Então, de novo, esse paradoxo ali, reforçando a ideia de que, menino Tom, você podia ter escolhido ser outra coisa, né, meu filho? Nascido na tormenta, né, Carol? É, Stormborn, a não morta. A morta várias vezes. Mãe de Horcruxes. Não queria, ele se esforçou tanto pra não morrer que ele morreu quantas vezes? 1, 2... Só 2. Tu quer mais? E continuou pra sempre com a alma presa no limbo, né? De certa forma. E aí, além dela revelar, né, essa data de nascimento dele, ela também vai fazer um relato, né, do momento do nascimento dele, né? O que é um detalhe bem importante, né, pra gente ter noção de como ele nasceu, né? Mas enfim, uma coisa que a gente vê aqui é que a Merope, ela vai realizar o sonho dela, né, de que ele parecesse com o pai. E não só na aparência, né? Ele vai ser uma pessoa extremamente carismática e vai ganhar o nome do pai e do avô, mas ninguém vai procurá-lo, né? O pai não quer saber, o avô morre logo, e é isso, né? Ele fica abandonado, largado às traças. Tem uma frase, uma fala, né, no original, eu não consegui achar como que exatamente ficou essa tradução, talvez tenha mudado um pouco na forma que foi fraseada. Tem uma frase que é tipo Dying Wish. Último desejo. O Dying Wish da mãe, que foi que ele fosse bonito que nem o pai, né? Eu fiquei me perguntando, será que no mundo mágico isso tem alguma implicação, tipo, de verdade, né? Será que o jeito que, se você faz um pedido na hora de morrer, será que ele tem mais
chance de se realizar ou... Tem super potencial, né, pra ser alguma coisa relacionada com aquela magia antiga que a gente vê tanto a Lily quanto o Crowley, até no o Legacy, né? o ocultista, né, o Aleister Crowley, ele dizia que existe muita magia em certas situações, né, tipo magia sexual, nascimento, na morte. Tipo, existem algumas, vamos dizer assim, essas portas que são abertas em determinados momentos que liberam. Não, e não só no ocultismo, né? A própria Igreja Católica, ela vai ter os ritos dela a depender de alguns momentos da vida da pessoa, sabe? E o fato de ser também o desejo da mãe, né? Tem gente que fala sobre, de que praga de mãe pega, ou de repente o desejo da mãe, a bênção da mãe, não sei se tudo isso conspirou pra que de fato o mini Tom virasse, né, esse homem tão lindo, mas infelizmente... Podre, por dentro. Podre. Ela também vai dizer, né, que ele é esquisito, né, ficou esquisito, já era estranho e ficou mais esquisito quando ele cresceu, e que ele anda atormentando, né, os colegas da instituição lá, né, e que numa viagem deles, né, que eles fazem todo ano pra algum lugar, né, para as crianças terem uma coisa feliz no ano, aconteceu algum incidente que a gente não sabe o que foi dentro de uma caverna, só que foi traumático, né, para essas crianças que foram com ele. E dá a entender, né, que rolou alguma tortura, alguma coisa muito pesada, assim, que é aquela caverna onde vai ser encontrada, né, a Horcrux fake, né? A J.K. Rowling não aguenta, Dragon. né? Ela teve que fazer um foreshadowingzinho aqui pra caverna. Ela não dá ponto sem nó, gata. Eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver nessa caverna que, se a gente for especular, né, o que aconteceu aí, meu palpite, a minha aposta seria alguma coisa envolvendo as cobras. Porque ele vai dizer depois, né, que ele conseguiu se comunicar com as cobras numa viagem ao interior. Então acho que talvez tenha sido aí onde eles estavam, nessa excursão. Na cobra na praia? Não, na Falésia? caverna, sei lá. Na falésia. Não sei, é verdade, mas... Mas, gente, muito bizarro o que ele faz com o coelho, né? Ele faz o coelho se enforcar. Se enforcar num lugar alto, né, que ele não alcançaria. Muito psicopatia. Assim, ele já dá aqueles traços de criança psicopata, né? Começa a fazer coisa estranha com o bicho, Uhum. né? Fica meio esquisito com as pessoas. É muito manualzinho de como ser um serial killer. Mas aí então a senhora Cole leva o Dumbledore pra conversar com o Tiny Tom. E a conversa é bem tensa, né? O Tom tá desconfiado, arisco, e tá achando que é uma armação pra internar ele num hospício. E uma coisa que a Veves falou quando a gente tava comentando o capítulo antes de gravar era que isso dá a entender que já insinuaram Que pra já ele, tinham né? insinuado, exatamente, porque ele fala, eu sei de onde é que você é do hospício, você não vai me levar, eu não sou louco. Então, alguém colocou isso na cabeça dele, alguém já te falou que ele era louco, que as coisas que ele fazia, enfim, que ele deveria ser internado. Pra ele ter essa reação, não é uma reação natural assim, da criança. Alguém falou isso pra ele, algum adulto. Um gaslighting básico aí que eu acho que faz parte também da construção do orfanato bizarro, né? O abuso do que ele jovem sofria lá. institucionalizado, Às vezes não era nem gaslight, né? Às vezes ele fazia coisa maluca mesmo e o pessoal... Não, mas não Ok. fala isso pra uma criança, né? Não, eu É pra sei. você falar isso pra É criança. uma criança torturadora, né? Eu acho que é muito daquele negócio de tipo, você acha que ruim, vai... Coisa que mãe fala, Baixa né? do- Eu vou te botar no hospício então. Mas o Dumbledore consegue tomar as rédeas da conversa. Acho que depois que ele percebe que o Tom é bem mais maduro, assim, mentalmente, né? Do que ele esperava. E ele vai logo direto ao ponto, né? Ele fala, você é bruxo, eu tenho uma escola, você precisa estudar lá. E aí o Tom abaixa um pouco a guarda e fica mais curioso pra saber o que tá acontecendo. E aí é muito interessante a reação do Tom, porque... Se a gente comparar com o que o Harry teve, né? Quando o Hagrid falou, ele não acreditou, ele achou que o Harry estava enganado. E o Tom não, o Tom ele fica feliz, ele sabe que tava faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Ele fala, eu sabia! E ele solta um sorriso bestial. Uhum. Inclusive é muito interessante imaginar essa... Quando eu tava lendo e escutando, né, o capítulo, eu imaginei literalmente, tipo assim, que a narração diz que ele dá um sorriso, mas isso não faz o rosto bonito dele ficar mais bonito. Pelo contrário, faz ele ficar mais sombrio e mais amedrontador. É como se, tipo, a capacidade dele de sorrir fosse relacionada realmente a fazer o mal nesse sentido, né? E o potencial que ele teria nesse lugar. Ou também dele tá sendo reconhecido pelo que ele acredita que ele é, né? Que é especial. Eu acho que esse paralelo aí do Harry com o Tom, nesse caso, quando eu li, né, por exemplo, eu não me identifico com o Harry nesse sentido, porque eu não assim, eu não sou uma pessoa modesta, né? Eu tento ser modesto. Eu sou mais que nem o Dumbledore, que é pra não dizer que eu não sou que nem o Tom Riddle. Porque, tipo, muito por causa das minhas influências
ao redor, né, meus pais, eles, tipo, me deram muita estima. E meus parentes também, então, tipo, meio que cresci realmente acreditando que eu era especial. Aí depois de algum tempo você percebe que você não é tão especial assim. Mas, realmente, quando vem o reconhecimento, depois que você já tem alguma estima, só que no caso dele foi dada por si próprio, né, vem esse reconhecimento de, tipo... finalmente alguém reconheceu, né? No caso dele, né? Porque ninguém tinha reconhecido. Mas o Harry não, né? O Harry, ele foi... ele não tinha acesso... Ele não tinha controlado a magia dele ainda, de nenhuma forma, né? Ele narra, por exemplo, no primeiro livro, que ele já tinha acontecido alguns casos que podiam passar por acidente, né? Quando ele, sei lá, flutuou do telhado, alguma coisa assim, ou quando o cabelo dele cresceu de novo. Mas eu nunca imaginava que isso era culpa dele, alguma coisa nesse sentido. Já o Tom não, ele ativamente usa magia, né? Ele diz que ele sabe fazer as pessoas se machucarem. Ele consegue conversar com as cobras. Então ele sabe. Então, tipo, não é uma coisa que ele iria receber de uma forma que nem o Harry. Nem que ele tivesse a personalidade do Harry. Mas ele não tem, né? Eu acho que a diferença tá na autoestima e no valor que cada um atribui a si mesmo, sabe? O Tom, ele é convencido. Ele se convenceu de que ele é melhor do que todas as outras pessoas do mundo. E tanto que a gente vai ver o incômodo muito forte dele quando ele encontra uma pessoa que tem o mesmo nome que ele. E o Harry não. O Harry, ele tá com a autoestima destruída pelos Dursley. E ele não consegue acreditar que uma coisa boa vai acontecer com ele. Todas essas coisas são as coisas que chamam muita atenção do Dumbledore. E fica bem explícito na narrativa que o Dumbledore não esperava, né, isso. Ele tava ali simplesmente fazendo um trabalho que... whatever, né? Ninguém queria fazer. E chamar a criança pra escola. Sim, e aí de repente ele encontra um mini psicopata falando umas coisas muito estranhas. E isso me faz acreditar muito no que ele fala depois, né? Que ele não fazia a menor ideia de que esse menino ia se tornar o Voldemort. Eu acho que nesse sentido, porque o Dumbledore também não é uma pessoa muito modesta, né? Tipo, ele tem pano pra não ser, porque ele é uma pessoa foda, e ele sabe o que ele já fez, enfim. E ele se refere a si mesmo com alguma grandiosidade também, né? Então acho que talvez nesse sentido, talvez ele até tenha se identificado com ele. De repente ele não tinha também Não, mas ele achou estranho. Ele acha estranho. Eu acho que justamente porque ele, nessa época aí, ele já tá se dando conta onde ele se achar melhor do que os outros levou, né? Que é justamente o Grindelwald ascendendo ao poder aí. Exatamente, porque ele também tem um passado meio desse sentido, né? Ele também foi meio que por essa onda de sou melhor do que os outros. Sim, total. Vocês acham que ele já tinha algum tipo de briefing em relação a esse caráter do Tom quando ele chegou lá, ou ele realmente, tipo, foi pego de surpresa sobre isso? Acho que não, tanto que ele vai pedir pra Senhora Cole, né? Eu acho que... Porque de repente existe algum tipo de registro na magia das coisas que ele fez, né, já que ele é menor de idade, por mais que não chegue com correspondência, porque ele não teve acesso ao mundo mágico, não sei como é que era também nos anos 30, mas tipo assim, aconteceu um feitiço de tortura perto desse menino. Sei lá, fica ligado, de repente, eu não sei. Porque quando ele vai fazer o feitiço lá do guarda-roupa, o feitiço intencionalmente, eu imagino, né, revela que ali tem coisas que aconteceu mal pra alguém, ou foram roubadas, então... a gente pode ter duas interpretações, que isso faz parte do feitiço que ele fez lá, que é um padrão que sempre acontece quando ele vai fazer esse tipo de coisa, ou ele já foi meio que tipo assim, bora ver o que tem aqui. Acho que ele foi sacando qual era do Tiny Tom. No decorrer da conversa. Eu também acho que ele foi percebendo, mas não sei. Específico também, né? Você pensar, nossa, ele tem um negócio escondido nesse guarda-roupa. A senhora falou pra ele que ele tinha um histórico, né? Ele é professor, não é de hoje, né? Também. Tem isso. E ele também é a pessoa responsável por ir atrás dos trouxas que não tem acesso ao mundo bruxo. Então talvez ele imagine que assim, é uma pessoa que pode ter... Não deve ser a primeira vez. Só, não. Pois eu acho que não, assim, uma criança que tem algum tipo de poder especial, que às vezes eles descobrem antes da gente avisar ou não, né? Assim, a criança, eu não sou psicólogo pra dizer, inclusive se alguém for por favor, comente no episódio, né? Mas eu acho que toda criança tem um negocinho de sadismo, e um negocinho, tipo assim, eu tenho poder, às vezes até pra se defender, de repente ele podia utilizar, né? Então, talvez ele tenha experiência com visitar essas crianças, já que esse é o trabalho dele como vice-diretor, e ter noção de que de repente alguma criança ou outra ia ter feito a utilização do seu poder pra oprimir ou fazer algum mal pra alguém. Porque a criança, ela não tem noção, né, dos limites, assim, da sociedade. Ainda mais uma criança órfã, né, que não tem atenção especial. Porque às vezes, de repente, a criança nem é órfã, né, mas tipo o Draco, vive numa família em que fazia as coisas, fazer mal pros outros, de repente não é uma coisa negativa. Mas eu acho que ele não é nem criança, eu acho que é essa idade, assim, no começo da adolescência. Todo mundo vai virando meio sádio, meio malicioso, né, porque você vai aprendendo... Todo mundo tenta matar o coelho do coleguinha nessa idade.
Isso É, é extremo, né? Mas Dadas devidas bullying, por exemplo, que a proporções. criança faz. Bullying que criança faz, às vezes, pra se sentir melhor, rebaixando a outra criança, entendeu? Coisinhas que, tipo, a maioria das crianças fazem na escola, tipo, de alguma maneira. Não, eu Pequeno. acho que as crianças têm, sim, uma crueldade, às vezes, que é justamente a falta de sensibilidade mesmo, de, tipo, saber até onde ir. Mas ele já tá alguns passos a mais aqui, né? Eu acho que o que estranha é que ele começou isso há muito cedo. Antes, quando ele ainda era uma criança pequena, né? Sim. Ele fica absolutamente mesmerized, como é que fala? Ele fica totalmente Passada, Encantado. chocada. Passada, eu chocada. Ele fica hipnotizado pelo feitiço, né? Que a primeira demonstração de que o Dumbledore de fato é bruxo mesmo, que ele não é apenas um O cara dono querendo de um levar ele hospício. pra um manicômio. Eu acho que é muito interessante que ele vê o Dumbledore usando a varinha, né? Ele fala, eu quero uma dessa daí. Mas, gente, imagina o que eu posso fazer com uma dessa aqui. Mas, assim, eu nem vou julgar o pobre do Tom por ter achado isso do Dumbledore, porque é 100% mágico de Oz, levando a Dorothy pro hospício, né? Ele tava sem o paciência, Dumbledore. Carol. Eu acho que a gente já pode concluir que de fato ele tinha um encontro, que ele tinha marcado. Não, mas eu digo assim, a roupa, como ele tá, a abordagem dele, eu acho, assim, super crível o Tom Riddle achar que ele realmente era funcionário do hospício, sabe? Ou ele tinha escapado do hospício, né? das duas, uma. Outra opção. Mas o que eu gosto muito da descrição do pequeno Tom aí no livro é que é bem diferente daquela do filme, né? No filme, ele é meio quietão, meio, sei lá, meio precisamos falar sobre Kevin. E no livro ele é bem enérgico, né? Quando ele vê que o armário com as coisas dele tá pegando fogo, ele parte pra cima do Dumbledore, começa a gritar. Aham. E eu acho que Também ele é muito apático, né? Focaram assim meio que na apatia. eu acho que faz mais sentido esse Voldemort justamente nessa quesito de contrapor o Harry, porque o Harry que é meio assim, né? Ele é mais calmo. Mas todo mundo no filme é mais contido, né? Do Snape ao É porque Voldemort. o David Yates é um diretor horrível. Gente, até o tamanho da cena, né? Um capítulo maravilhoso desse virou uma cena de 30 segundos. Você nem percebe o que tá acontecendo ali. Uhum. É porque o David Yates tem a profundidade emocional de uma colherinha de chá, né? Como diria a nossa maior de todas. E aí a gente chega numa parte importantíssima, Amo. que é quando o Tom pergunta quem era bruxo, né? Se era o pai. Porque ele tem certeza que não é a mãe, porque uma pessoa que tem acesso à magia não morreria. Não ia morrer. E aqui, né? Aqui a gente tem a virada de chave. Uhum. Exatamente. Aqui a gente tem duas revelações muito interessantes sobre o caráter de Mini Tom. O primeiro, e esse é bem sutil, é de que, como qualquer criança, ele sente falta dos pais. De uma forma estranha, mas ele sente essa falta. Primeiro, assim, ele ressente a mãe por ela ter morrido, mas ele ainda pensa nela e ele pergunta quem é o pai dele. Tipo, será que era o meu pai? Então, ok, vamos pensar que essa criança tem esse interesse em saber quem são os pais. Ela sente falta. Ela provavelmente não gostaria de estar vivendo no orfanato. Primeira revelação. Segunda revelação. Aqui a gente já vê subjacente esse medo da morte. Uhum. Talvez por a mãe dele ter morrido, não sei, estamos colocando o menino no divã, mas pode ser que sim, essa sensação do abandono. Ou a gente já vê aqui também como que ele associa a magia com fugir da morte. Tipo, não pode ser a minha mãe, que era bruxa, porque ela morreu. Então ele já pensa, se você é bruxo, se você tem magia, você não morre. Isso é a criança de 10 anos. Imagina daí pra frente. Não, e como ele associa a morte a uma coisa tão negativa e destrutiva, né? É porque é o que fez ele ficar naquele lugar que ele odeia, a morte dos pais. Inclusive, eu acho que é muito dessa mania de grandeza que ele mostra ter aqui várias vezes, né? De achar que ele é especial, de dar ordens ao Dumbledore. De tipo, se eu sou especial e um dos meus pais era igual a mim, que tinha poderes especiais, essa pessoa vai ser excepcional e não vai morrer, entendeu? Como eu sou. Agora eu podia colocar aquela musiquinha das Chiquititas, né? Não me diga mentirinhas. Dói demais. Mas você falou da voz, né? Que ele dá comandos pro Dumbledore. E eu não consegui não pensar em Dune. Vocês já leram, já assistiram Dune? Não tem a voz Não li, menino. que as Bene Gesserits, como se fossem as bruxas do mundo deles, usam como se fosse uma espécie de ordem que a pessoa tem que seguir na hora. Tipo uma maldição impérios, assim, temporária. A confusão Jedi, né? É, tipo isso. Hoje, nesse episódio, teve a confusão Jedi do Dumbledore lá com o Jin. E, de repente, teve a voz das Bene Gesserit. Se é que esse comando deles fosse realmente só
não mágico, né? Só ao porte dele. Ou pode ser que tenha um pouquinho de magia ali também que faz as pessoas fazerem o que ele manda. Eu acho que sim, eu sempre li dessa forma, pelo menos. Que ele consegue meio que low-key controlar as pessoas com esses comandos que ele dá, mas obviamente isso não funcionou no Dumbledore. Uhum. Ele é velho de guerra demais pra isso. Bateu no recalque, como é que voltou? Bateu no terno roxo, veludo. Exatamente. E no cabelo acaju. E aí, pra fechar com chave de ouro toda essa conversa deles dois, o Tom revela que ele fala com cobras, né? Não sei porquê, mas ele confia no Deixa Dumbledore. pro final, né? Ele chega a confiar no Dumbledore a esse ponto. Porque até mesmo pra ele, que não sabe nada de magia, isso soa como algo estranho. Pois é, né? Como é que ele sabe? Porque mas cobra tem todo um simbolismo, né? Tem toda uma Por trás. simbologia, né? Depois da derrocada do paganismo como religião, né? De repente foi a cobra que contou pra ele, né? Fala assim, sabia que esse negócio de falar com cobra não é uma coisa de gente boa. A própria simbologia da cobra da Bíblia, sabe? Então, enfim, é uma simbologia muito bem estabelecida no imaginário Do ocidental, do ocidental, pelo menos justamente. do católico, né? Mas então é isso, a conversa dos dois. E como da última vez que eles viram uma memória, o Dumbledore vai dar a sua interpretação e meio lacrar, né? Ele vai dar o vídeo do YouTube final explicado. Memória, entenda. Ele vai explicar várias coisas e o Harry vai questionar, né? Olha, você tinha alguma noção, né? Porque eu acho que fica claro, né? Que ele teve algum estranhamento e ele tira o dele fora, né? Ele diz, não fazia ideia. Eu? Longe de mim. Não, mas eu acredito que ele não sabia mesmo. Eu acredito médio. Eu acredito meio médio. Eu acho que ele poderia não ter noção, assim. Mas que ele notou que alguma coisa de errado não estava certo, eu acho que sim. Sim, durante a conversa, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente só percebe depois que acontece. Que a Sim, gente talvez com tenha certeza. um mau pressentimento na hora, mas você fala, isso não, vai dar de boa. E Vai dar bem, o tudo viés, bem, vai dar né? tudo O certo. viés de confirmação depois. Deixa eu cuidar aqui da minha vida. Aí depois você fala, puta merda, era pra eu ter feito alguma coisa. E tem que ver que o Dumbledore é uma pessoa que acredita muito na redenção dos outros, né? Ele dá esse voto de confiança. Muitas vezes, né? Durante a série. Eu imagino, gente, é uma criança, né? Tá nessa situação, às vezes quando for pra escola vai fazer amizade, enfim. Nossa, ele dá ouro pra criança ir andar sozinha em Londres. E tipo, pra uma criança que tortura as outras crianças, entendeu? E rouba as coisas. Não, mas ele não sabe que ele torturava as crianças naquele ponto. Ele falou, eu consigo fazer as pessoas sentir dor. Eu consigo fazer as pessoas sentirem mas dor, se eu isso quiser. é muito abrangente. Nossa, que criança normal. Vai passar. É uma fase. Eu sei fazer as crianças passar dor. Já fez isso? Não, nunca fiz. Faria? Não faria. Mas que dor. Mas eu sei. Eu faço as pessoas bater o dedinho na quina da mesa. Tá bom. Ai, eu acho que não colou não, viu? Gente, o Dumbledore é assim, ele olha pra tudo com os melhores olhos. Eu acho que tem é justamente isso que a Vebs falou. Ele vai sempre dar a chance, sabe? E o Harry, no final, quando ele tá falando pro Voldemort se arrepender, ele também tá fazendo isso. Acho que é um dos valores que a Rowling tenta passar, assim, você olhar... Não a Rowling, né, mas toda essa história tá passando esse valor. Olhar sempre Ali com no Guild do que deu. os melhores olhos. Eu acho que não dá pra saber se nessa época ele já tinha essa visão tão É verdade. evoluída, sabe? Eu acho que... E aqui a gente tá vendo como ele era bem diferente de como ele se mostra depois, né? Então, não sei não. Eu tenho minhas reservas. Vai começar pela cor do cabelo. Dentre essas coisas todas, né, ele vai apontar alguns detalhes muito importantes, né, sobre a vida do Tiny Tom nas instituições inglesas, né? E uma delas é a reação, né, com o nome dele e encontrar uma pessoa que tinha o mesmo nome dele. Que é um simples barman. Que é um simples barman ralé. E ele vai se mostrar, né, desprezando muito qualquer coisa que ligue a ele uma pessoa, e principalmente uma pessoa que não tem nada de especial, o dono de um bar numa rua whatever. E aí depois ele vai criar, né, a alcunha de Voldemort pra se diferenciar e tentar criar aquele grande espantalho da maldade, né? Eu acho que o Voldemort era gay, gente. Porque quem que não é gay que vai botar um nome de drag queen desse? Lorde o Fugindo da Morte, em francês. Me poupa, né? Lord Voldemort, Hannah Baguette, bala de ice. Bala de ice cream. Ficanandre.
Vecanando. Bala de delícia gasosa. De sorvete de limão. Bala de sherbet lemon. E sabe o que... Reparem bem que aqui... Eu não sei se é nesse ou se é no Câmara Secreta que fala que quando ele tava na escola... Acho que é aqui mesmo. Quando ele ainda tava na escola, em Hogwarts, os colegas dele tinham que chamar ele de Lord Voldemort. Gente, vocês imaginam isso? Ele era emo. Quem que não fazia isso quando era Lord emo? Que tinha Voldemort, me nome? empresta borracha. Ai, mas imagina que cringe, né? Ele não tinha um apelidinho, Não. tipo Vol. Vold. Lord. Boy. Vold. Era o Demar. Outra coisa que a gente vai notar é como ele já é autossuficiente, né? Mesmo sendo uma criança de 10, 11 anos, né? E ele vai praticamente ordenar, né? Que me deixe sozinho, que eu vou fazer minhas compras e aparentemente se meter lá no Nocturne Alley, né? Se J.K. enfiar lá, Rowling está assim. dizendo aqui, ó. Solidão não é bom. Não seja sozinho. Faça as coisas com outras pessoas. E, com certeza, se fosse hoje, alguém ia tirar a foto dele, postar no Twitter e perguntar se era liberdade ou solidão. Solitude ou solidão. Isso é interessante porque recentemente no podcast a gente falou sobre será que o Voldemort realmente gosta da Bellatrix? E acho que aqui a gente tem Com certeza não. pouco da resposta, né? Não. Não, ele é um psicopata que não consegue gostar de nada, ele usa as pessoas. Fim, próximo. E o mais importante, né, de tudo, que é, como todo projeto de serial killer, ele gosta de colecionar troféus. Exatamente. Eu acho que essa questão específica do troféu, eu tava aqui me perguntando, né? Sobre Mas é que troféu ou troféus? Né? Olha aí, fica aí o Piada easter egg velha. pra quem acompanhou a campanha de RPG de milhares de anos atrás. Mas, porque assim, as coisas elas carregam um significado, né? Já diria a Marie Kondo. Spark Joy, né? Os roubos A dele. pensadora contemporânea Marie Kondo. Eles são esses souvenirs, essas lembranças de quando ele tinha o upper hand, né? A O vantagem. controle, a vantagem. Né? Então acho Estava que no quando ele controle. olha, quando ele olha pra essas coisas, ele lembra de quando que ele conseguiu fazer a vontade dele valer em cima de alguém. E talvez seja isso que faz ele se sentir visto, né? Porque a gente não falou tanto sobre isso, mas o fato de ele ser um órfão que vive num orfanato, ele não tem a atenção especial de uma pessoa como as crianças que não são órfãs, né? Ele tem que dividir a atenção de todas aquelas cuidadoras que às vezes vão e saem. Não, e que não consegue dar atenção a tantas outras crianças, né? Não tem, é humanamente impossível. E talvez ele tenha criado uma forma de essa estima que vem dele próprio, né, tenha vindo de ele ter que ser essa pessoa que vai fazer ele se sentir alguma coisa, né? Então ele descobre essa sensação de importância e de valor quando ele consegue se sobressair aos outros. E talvez seja por isso que ele guarde esses pequenos Souvenirs. tokens, esses pequenos troféus das suas Eu acho que são peripécias. representações do poder, né? Que ele consegue através da magia. Exatamente. Eu acho que são lembranças dos momentos em que ele tava tendo certeza que ele era, assim, especial, que ele tem habilidades que as outras pessoas não têm. E aí nessa hora o Harry já logo automaticamente associa o anel. Eu achei bem perspicaz o nosso menino crescendo, ficando mais inteligente. Eu não diria mais inteligente, eu diria menos burro, Igor. Verdade. Falando novamente, eu não sou psicólogo nem nada, se alguém quiser comentar, por favor, está aberto aí pra isso, mas assim, se a gente fosse falar todos esses traços que podem ser associados a um transtorno sociopata ou psicopata, eu não saberia nem, de fato, diferenciar tanto, então acho que, realmente, por favor, comente se você, né, tenha mais informação sobre isso. Que, tipo, ele tem esse senso narcisista, que ele acredita que ele é especial, melhor do que os outros, né? É uma total, tipo assim, descartar das pessoas, né? Que não precisa das pessoas pra fazer as coisas. Ou que precisa e pode descartar depois. Ele tem uma habilidade, tipo, de sociopata mesmo, que ele muda de expressão muito facilmente. Quando ele não consegue utilizar uma determinada estratégia. Quando ele tenta ir pela intimidação e não funciona no Dumbledore, ele parte pra a educação. Eu acho que o que é mais forte aqui, o que mais chama atenção é a completa falta de empatia, né? Que ele não se sente mal, não se coloca no lugar dos outros e foda-se, eu vou fazer o que eu quiser com você e não vou sentir uma gota de remorso por isso. Olha, gente, longe de mim falar em moral como se fosse uma coisa que realmente existisse. Mas ele é meio incapaz, amoral, né? Parece que ele é. Ele não sente vergonha, ele não sente remorso. Ele não sente nada de que uma pessoa sentiria se apontada uma falha moral. Sim, eu acho que, inclusive, na narração fala quando o Dumbledore descobre que tem umas coisas lá dentro do armário dele, né? Começa o negócio a pular lá dentro. E aí ele fica, tipo assim, meio nervoso, talvez porque ele foi descoberto, né? Mas depois ele, tipo, perde essa expressão e, tipo, ele só mostra e fala, fiz mesmo, alguma coisa assim. Como se ele não tivesse
vergonha daquilo. E assim, eu digo mais, se não fosse o Dumbledore, que é uma pessoa que tem determinada moral ou valor nesse sentido, talvez se fosse uma outra pessoa, de repente um outro bruxo que tivesse outros valores morais, talvez até valorizasse aquilo que ele fez, né? Então Com certeza. é uma coisa que, tipo, olha só que interessante. Caramba, você conseguiu utilizar sua magia de forma que você conseguiu, entendeu? Quando você fala, Igor, desse negócio de ele não ter essa capacidade, volta mais ou menos aquilo que eu quis dizer no começo. É como se realmente, pelo fato de, na possibilidade de ele ter sido concebido sem amor através da poção do amor, ele ter sido colocado nessa questão, e tipo, todos esses fatores combinaram para que ele não tivesse a capacidade de amar ou de ser amado, de se importar com as pessoas, né? Ele estava enfadado a esse destino, ele não poderia ter tido outro destino, né? Porque ele não teve as escolhas que vocês falaram. Pois é, porque você falou, Vivi, sobre escolhas, mas, tipo assim, qual escolha ele poderia ter tido, né? Tipo, qual é se ele não teve um Ron na vida dele que apresentou amizade. Ele não teve. Ele foi pra mesma escola que o Harry. A gente não tem essa informação, né? Eu preencho dizendo que ele não teve, você preenche dizendo que ele teve. Não, mas eu queria voltar só na questão da poção do amor, mas é porque isso é uma tecla, meio que minha cruzada pessoal. A Colleen que eu escolhi morrer. Existe essa leitura de que o Voldemort foi concebido sem amor, então por isso ele é incapaz de sentir amor. E eu acho uma leitura, pra falar a verdade, um tanto problemática, porque assim, o que ela tá implicando, né? E eu não acredito que isso tá no texto. Eu não vejo comprovação disso no texto, e é algo que eu realmente me debrucei pra ver se isso tava ali ou não. Eu não encontrei. O que eu encontro é realmente reforçando essa questão existe, talvez, poderíamos falar, né, uma predisposição genética, considerando a família materna dele, mas também tem a questão de como ele foi criado. Aí a gente poderia falar... O próprio Dumbledore, ele fala, né? Exatamente. Que é uma leitura dele que ele admite que pode estar errada. E o fato de ele não ter tido esse cuidado mais específico, mais particularizado, ali nos primeiros anos de vida, isso... Assim, gente, estamos falando de um personagem que não existe, né? Mas aplicando a psicologia a esse personagem, né? O fato dele não ter tido esse cuidado ali nos primeiros anos de vida, isso pode gerar transtornos afetivos muito graves. O fato dele ser muito arisco, de ele não confiar em adultos, ele desconfia do Dumbledore o tempo inteiro. Obviamente que isso não é uma regra, mas é um agravante, né? Inclusive, creio que foi por isso que ele quis ir sozinho, né? Fazer as tretas dele. A questão da autossuficiência, né? Que você falou. Mas assim, pelo que eu sei, pelo pouquíssimo que eu sei sobre pessoas com transtorno, né, de psicopatia, é muito mais sobre o ambiente em que você conviveu, sobre pessoas sendo confrontadas com situações e coisas que elas não têm maturidade, crianças, né, que não têm maturidade pra lidar ainda. Do que uma predisposição natural. Pode ser que aconteça de a pessoa desenvolver uma psicopatia, porque ela não vai ter capacidade de lidar com aquilo, ela vai compartimentalizar num nível, assim, muito extremo, e aí vai perder todas essas características, entendeu? Que a gente vê, né? Seria a empatia, de capacidade de ter sentimento e tal. Do que é muito mais isso do que uma predisposição genética mesmo. Eu lembro de uma entrevista que eu vi, isso já tem muitos anos, então não vou saber aonde nem o nome da pessoa, mas era com um homem que ele tinha sido diagnosticado com um transtorno de personalidade. Acho que hoje eles não fazem mais essa diferenciação, né, de sociopata, psicopata, mas assim, ele tinha esse transtorno de empatia, vamos colocar assim em termos leigos, e ele falava que o fato dele ter tido uma família muito amorosa, que o apoiou muito desde que descobriram isso, controlou qualquer instinto assim mais sombrio que ele pudesse ter. Então, né, de fato, a gente tem uma importância muito grande do ambiente, não só da genética, né? Então, era isso que eu tava pensando. A gente fala, por causa da poção do amor, ele não tem amor, como se a causa, que seria a poção, né, fosse uma coisa mágica, como se fosse automaticamente, magicamente, ele não tem, sei lá, o gene do amor. Mas eu acho que a gente pode pensar também que, por causa da poção do amor, realmente ele não teve o amor. Mas por causa dos resultados materiais dessa poção, né? Porque que os efeitos... Mas eles não se... Os efeitos da poção, os efeitos materiais ali foram o pai abandonar, a mãe se sentir abandonada e morrer, ele ser criado no orfanato. Sim. Então, de alguma forma, dá pra dizer que é por causa da poção. Se a gente acreditar que realmente houve essa poção, né? Olha só que coisa, né?
Interessante. Mas é bem simplista mesmo dizer que ele não tem amor porque ele não teve amor na concepção. É meio... Existe muita gente que acredita nisso também, né? Tem muita gente que acredita defende isso. que se não houve amor na concepção, se aconteceu, enfim, a criança resultou de um abuso, alguma coisa, ela vai ter alguma... Pois é, às vezes parece que talvez ela esteja passando por isso um pouco, talvez. Se a gente fizesse a leitura que a Vive disse que não conseguiu achar no texto, né? Não, então, a Rowling, projeção. A Rowling teve a oportunidade de falar sobre isso nesse podcast aí do Witch Trials, e ela não falou. Eu acho que realmente isso é uma interpretação dos leitores e não dela, porque no podcast ela fala que o Voldemort não tem amor por causa da divisão que ele fez da alma dele. O que nos leva a crer que nesse momento aqui ele ainda pudesse ter a capacidade. E ela já falou em outras entrevistas de que se a Merrick tivesse vivido, ele teria crescido diferente. Então, pronto, gente. Cancelada a teoria do não ter amor por causa da poção. Eu acho que é meio até preguiçoso de, tipo, pegar uma coisa que o Dumbledore tava simplesmente jogando pro ar, assim, era uma hipótese dele, e ele falou que poderia estar errado e tomar como certo, sabe? Mas eu acho que isso é uma coisa que é complicada na narrativa, porque geralmente o Dumbledore, ele é a pessoa que dá comentários que são mas o a Dumbledore realidade, nunca né? chega a dizer isso. Que ele acha que ele não tem amor por causa da poção. Ele chega, sim, a dizer na última aula. Eu acho que, sabe o que eu acho? Que no final das contas, de toda essa discussão, eu acho que dá pra gente dizer que isso ainda podia continuar dentro do mundo como uma espécie de lenda. Como a gente cria na nossa, sabe, no nosso folclore, pra meio que justificar isso das origens do Voldemort. Se é que as pessoas sabem qualquer coisa relacionada a isso, as pessoas não sabem, ele apagou o passado dele. Mas assim, a partir do momento que ele é revelado, né, depois que acontece tudo, sei lá, talvez. Mas tipo, isso ser uma coisa de ser referenciada apenas como uma possibilidade ou uma leitura errada. Isso é interessante. Né? Aí você já tá num outro nível narrativo. Eu prefiro, inclusive, eu acho que isso dá mais uma camada pra... Tipo, além da camada de que, assim, realmente ele é uma pessoa normal que pode amar, mas não rolou por causa das questões da nurture, né, da criação. Eu acho interessante isso aí, do mesmo jeito que eu acho interessante pensar que a Delphi não seja filha dele, que isso é uma coisa que inventaram e ela acreditou. Eu também, eu gosto disso também. Sim, eu acho muito interessante. A gente não existe Delphi, isso é outra história, esquece isso. Existe sim. Inimigo de HP Criança Amaldiçoada. Mas ó, falando em natureza versus criação, eu acho que é bom falar sobre isso antes de acabar essa discussão, que é justamente sobre o paralelo, né? Porque, tipo assim, Harry teve 1 ano de exposição a amor, seja no sentido místico, né? Do que o amor faz pela sua alma, ou pelos resultados materiais, que é da criação e tudo mais. Eu vou ter que discordar. Eu não sei eu não sei nem se a gente tem essa informação ainda já científica, como seres humanos, da forma como a gente entende a criação das crianças, o quanto que 1 ano de exposição de não sei o que é importante, por causa de determinadas coisas, ou não sei o que. Porque o Harry, por exemplo, ele teve esse 1 ano, mas depois a vida dele foi uma merda, ele foi totalmente abusado pelos tios. Já o Voldemort, né, tipo, teve o mínimo pra sobrevivência dele, pelo menos talvez ele não passasse fome, que nem o Harry. Mas mesmo assim, tipo, o Harry, ele cresce altruísta e modesto pelo bom do coração dele e do amor que, sei lá, que a mãe dele deixou. Mas o Voldemort não teve esse destino. Pelo que eu sei do sistema de seguridade social da Grã-Bretanha, ele provavelmente passou fome sim nessa época. Mas não porque as pessoas estavam guardando... não sei, também não, eu tô preenchendo as lacunas que a gente não sabe, né? Mas é que assim, mas a gente sabe pelo menos que o Harry, tendo comida em casa, ele foi negado. Tem algumas coisas, eu acho que mudam muito a variável, assim. Primeiro, o fato do Harry ter ido pra casa da irmã da mãe dele. Isso já é muito diferente, sabe? Era por isso que eu ia discordar, porque ele realmente teve 1 ano de presença dos pais. Mas o próprio fato dele estar vivo é uma prova do amor da mãe dele por ele. A própria proteção que tem na casa dos Dursley é um traço do amor da mãe dele por ele. Ele só não sabe. Só que parece que aquilo deixa rastros. O próprio Dumbledore vai dizer isso, que a magia ela vai deixar os rastros, entendeu? E principalmente uma magia antiga e poderosa como essa. E eu sou do time Petúnia tem alguma coisa boa no coração ainda. Eu sou também, inclusive eu sou grande defensora, né, da Petúnia. Esse podcast defende o indefensável toda semana. Eu amo, por isso que a gente é cancelado toda semana. Quer dizer, seria cancelado se tivesse... Se os canceladores ouvissem podcast. É isso, a gente tivesse relevância pra isso, né, mas tudo bem. E falando sobre o Harry menos burro, ele observa lá... Ele teve amor, né, mas ele teve muito amor, mas é meio burrinho. Faltou sudoku na vida dele. Menos amor, mais sudoku.
A hora que ele olha onde ele tinha visto o anel da última vez, ele vê só uma gaita lá, né? Uma gaita de boca, porque de acordo com o que a gente Uma descobriu... harmônica. Uma harmônica. Gaitas obrigada, não Carol. são gaitas. Gaitas são sanfonas. E as gaitas de boca que são as gaitas. Que a gente chama de gaitas. Eita. É bem complexo. Porque em inglês tem palavra pra isso, né? É porque em inglês, as- um momento de curiosidades, né? Em inglês americano, a palavra é harmônica. Em inglês britânico é mouth organ. Nossa, podre. Ah, Aí Eu vou ter que dar essa aos americanos com dor no meu será que coração. tem diferença nas edições? Acho que a essa altura eles tinham parado já de mudar mais. Enfim. E aí o... E aí a Lia traduziu pra gaita de boca. Aí o Dumbledore estranho, né? vê o Harry olhando pra gaita e fala: Não, Harry, você é inteligente, mas pelo jeito não tanto, né? Isso aí não é o Horcrux. O Horcrux era só o anel. Mas eu Quase, menino. O menino tá A gente já chegando lá. sabia disso. Mas eu gosto que ele bota, assim, uma pista falsa pra, tipo, olha, não vai ser esse piece of cake que você tá pensando, não. Mas, gente, veja, de certa forma é. É a versão rudimentar do Horcrux, né? Porque ele tá colecionando um objeto que foi utilizado numa coisa ruim que ele fez e que meio que é um troféu daquilo. Mas o diadema nem a taça não são utilizados em coisas ruins que ele fez. Não, ele só O matou diário alguém é. e colocou a alma lá dentro. Mas isso foi depois. Mas, tipo, o diário tem uma simbologia. É. Mas você não acha que existe um paralelo entre essas coisas que ele guardava na caixa e as Com outras? certeza, Mas é pra mim claro. isso daí já são as proto-Horcrux. Então. Mas na hora de Não, escolher sim, onde botar a alma, você não vai botar da gaita de boca, né? O paralelo, tipo, meio que sentimental existe, mas a gente vê que nas Horcruxes o tema dele já não é essa coisinha É, que a me fazem ser grandiosidade. especial. Ele O tá tema dele pensando é grande. coisas que são importantes pro mundo da magia, então eu vou misturar a minha história com essas coisas aqui. E aí o rubris dele vai fazer as coisas serem facilmente achadas. Exatamente. Bom, gente, mas é isso tudo a conversa. Temos alguns assuntos ainda que dá pra gente comentar que são mais de fora. Por exemplo, os dois personagens que a gente viu o nome aqui, né? Que tem significados interessantes. O que significa o nome do Burke, Code? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o Burke, né, da loja Borgin Burkes, que inclusive é a primeira parte, né, o Borgin é uma brincadeira também com uma palavra, né, de barganha em inglês, que é uma loja de penhor, é assim que fala em português? Loja de penhor? Aham. Sim, Você- só que das trevas, né? Que você tenta vender as coisas antigas, de antiguidades. E antes eu já tinha me tocado no Borgin, né, desse trocadilho, mas o Burke nunca bateu pra mim, eu não conheço uma palavra Burke, assim. Aí eu fui pesquisar e vi que Burke, né, ele era um dos irmãos que eram serial killers, e eles matavam as pessoas e eles vendiam os cadáveres para a escola de medicina. Não, peraí. Eles eram ladrões de corpos. Eles desenterravam os cadáveres e vendiam Como pra escola de gravediggers. medicina. Eu não sei, Então, tipo, tem um lance aqui, tipo, de negociar, né, as coisas mórbidas e tal. Mas a Rowling falou que a origem é essa mesmo ou é só uma suposição? Não, isso é uma especulação, não sabemos. Mas, assim, existem poucas referências a Burke. Tem um conto do Robert Louis Stevenson que chama The Body Snatcher, de 1884, que inspirou um filme dos anos 40, os anos 30, não vou me lembrar agora também, sobre o caso desses dois criminosos aí que roubavam corpos. E aparentemente a palavra Burke, né, ou então Burke, também é uma gíria britânica pra uma pessoa burra, tipo uma pessoa estúpida. Mas e o primeiro nome, Junior Code? O primeiro nome, esse nome difícil de falar, eu acho que o Stephen Fry, né, que é o cara que lê os audiobooks, fala, acho que Caractacus. Ele era um personagem aí britânico que lutou numa invasão dos romanos. Imagino que deve ter mais coisa aí. E quem souber, Ele lutou contra os romanos na expansão, né, romana pra a Bretanha. muito sangue envolvido. Aquele nem querendo deixar um paralelo a qualquer custo. Ué, não é isso que a gente faz Vivinho toda tinto semana. de sangue. Mas também temos o nome da senhora Cole, que é um nome novo no capítulo, que não tem muito significado, não. Ele É bem comum. significa moreno, preto como carvão ou carvão. Eu acho que talvez Sim. seja em referência à sujeira, né? lá Cole no- mesmo, né? No orfanato. E a fuligem, deve ser É, fuligem mas também, né? é dito como um lugar, assim, muito limpo. Tipo, nós é pobre, mas Ah, é verdade, nós né? é Limpinho. limpinho. Então talvez seja Menos só um nome as mesmo. pessoas, né? Ela achou legal. Sontag está se revirando no seu túmulo aqui. Para de analisar tudo. E, gente, pra terminar, vamos a mais uma relia desse capítulo, que é
Ai, gente. Nem é tão grave assim, mas não faz sentido. É porque perto do outro, qualquer um fica Sim. leve. Que é o Tom, ele chama o Dumbledore de senhor desde a primeira vez que ele conversa com ele, na versão em português. Em inglês, ele chama o Dumbledore de you. E aí depois o Dumbledore pede pra ele chamar ele de senhor. E aí não faz sentido em português, porque ele já tava chamando ele de senhor, sabe? Isso é particularmente difícil de traduzir em inglês, porque em inglês, né, você pode tratar uma pessoa mais velha só por you. Só que geralmente, em ambiente de escola, ainda mais nos lugares mais conservadores, você tem que falar o you e depois terminar com o vocativo sir, né? Uhum. Inclusive, tem pai que exige que o filho fale assim com ele. Muitas vezes acontece em Harry Potter, não é só nesse capítulo não, que tipo, às vezes o Harry tá falando com o Snape, muito provavelmente ele não tá falando sir. Uhum. Eu não sei se naquela interação específica de, tipo, não precisa me chamar de senhor professor. Ai, eu amo! Debochary at his finest. Gente, mas a Lia, ela é muito mais educada do que o Harry, né? Ela acha que ele tá sendo educado quando ele não tá. Tá só falando. Exatamente. Uma mulher fina, né? Bom, gente, mas é isso. Terminamos a discussão sobre Riddle Enigma. E se você tem comentários, não se esqueçam de mandar pra gente no Telegram, no e-mail, pra gente ler no próximo Metendo na Colher. Tudo na descrição, pessoal. Isso. Mas antes de terminar, a gente vai escolher o nosso momento preferido e o nosso momento odiado do capítulo. Primeiro, começando pelo momento ruim, que é o momento Avada Kedavra. Então vamos começar o momento Avada Kedavra com a Veves, nossa convidada. Veves, qual é o momento que você escolhe para representar o lado ruim desse capítulo? Ai, gente, o desgosto que eu sinto desse Burke, pelo amor de Deus, gente, que pessoa intragável. Então, tudo que envolve ali, ele comprando o Fabergé de menina Meryl, não gosto, tá aí uma vaga. Comprou o Fabergé por R$10 e uma cocada. Não, gente. E ainda mais com o coroado pela tradução, né, de Lia Wyler. Péssimo. Uma moça bonita e muito grávida. Uma moça bonita e muito grávida. Bonita, vestida de trapos e muito grávida. Dá pra colocar isso como descrição do Twitter, né? Com certeza. Quando ficar grávida. E você, Carol Lima? O meu vai estar ali na vizinhança do Avada de Veves, mas eu vou dar pra esse Arrelia, que, de novo, né, a Lia Wyler alterando a lore. E eu já estou aqui desde Pedra Filosofal, lutando contra isso, né, me arrancando meus cabelos. Eu não aguento mais, gente. Não aguento mais, é sobre isso. É uma Avada Kedavra meio exausta. Por isso que eu tô exausta desde o início do capítulo, é por causa disso. Uhum. Gente, vamos deixar de ser purista, vamos pegar e revisar esses livros. Deixa lá o nome da Lia, vamos só dar uma reformadinha. Até porque o mérito assim, a parte mais bela da tradução é dela, né? Uhum. Só preciso de alguém que vá fazer o trabalho do chat GPT, gente, pelo amor de Deus. A gente tá fazendo esse trabalho de graça, Rocco. Compra da gente, Manda aí uns Rocco. milhões também. Não... A gente faz até piada. É Harry Potter e humor. E a gente sabe a diferença de caca de nariz e bicho papão. Caca de nariz, eu amo. E você, Junior Cody? Eu não sei, eu não quero só falar de novo o Arrelia, mas eu acho que teria sido a questão do Voldemort, mas eu estou, como eu falei, né, com o coração mais aberto em relação a ele ser esse vilão se mostrando um pouco mais complexo aqui, pelo menos na sua infância. Então não vai pra isso, vai pra toda a situação da Meryl, sabe? Eu acho que Sim. não é uma vada de ódio, é uma vada de, tipo, de pena. Depressão. De depressão, exatamente. Tipo, é muito complicada a vida da bichinha, coitada, né? A bichinha era tão estranha que o pessoal achava que ela tinha participado de um circo. Nossa. E que inferno. o pessoal achava que ela era até a Nagini, né? Poxa vida. Então, meu avado é porque a Meryl não é a Nagini. Esse é meu avado. E um beijo pro Gabriel Martins, aquele que inventou isso aí. Que fez a fanfic, né? Ele fez a fanfic toda aqui. Ainda dá tempo. Vai que. Né? É muito boa essa fanfic. Gente, o meu Avada Kedavra vai pra o Dumbledore impaciente e meio tem isso também.
Amigo, ele era um jovem. Sim, não, eu perdoo. Inconsequente. Pra mim, eu já falei, o Dumbledore ele errou até 1995. Gente, A mas partir o Igor deu uma Avada Kedavra para o Dumbledore, eu não acredito. Todo Quem é mundo você e o erra. que fez com Todo meu mundo amigo erra. Igor? Junior Code. Todo mundo Não erra, é pro inclusive o Dumbledore. Dumbledore, é pra decepção que eu senti, sabe? De ver uma pessoa tão... Eu tenho uma alta estima cometendo Eu erro. acho que você precisa parar de idealizar as pessoas. Não, o amiga. Dumbledore, já disse, o Dumbledore a partir de 96 é perfeito, nunca errou. Então, agora que a gente tirou o peso das costas com uma Avada Kedavra, agora ele tá carregando lá, até a gente poder dar de novo, a gente vai para o momento da coisa boa. O momento Expecto Eba. Patronum! Começando com o Junior Code agora. Ai, esse capítulo é bom, né, gente? Olha o tempo que a gente tá comentando sobre ele. Eu ainda queria falar sobre mais 15 pontos, mas... Quem vai gostar são os ouvintes. Mas o rosto sou eu e não vai acontecer. Pode Se ser. fosse a Olha. Larissa, esse episódio não acabava nunca. Imagina se a Larissa estivesse aqui, imagina nós aqui, a Larissa. Aí ia ser tudo, tá? Não iria reclamar, não. Mas eu acho que a coisa assim mais legal desse capítulo, a coisa que eu mais gosto, é um pouco da meta da história. Eu gosto de como a J.K. Rowling trabalha o callback das coisas, as coisas voltarem assim, né? Ela plantar as coisas pra colher depois. O jeito como ele tem essa questão da morte, que ele fala sobre a questão da morte, isso vai ser importante depois, o jeito como fala da caverna, como fala do medalhão. Toda essa questão da... Eu inclusive tô meio que dando aulas sobre isso, né, com meus alunos, que a gente vai ter um festival de cinema agora, então a gente tá vendo roteiro e tudo mais. E a gente tá falando bastante sobre circular storytelling, né, que é esse tipo de contar as coisas e fazê-las voltarem, retornarem. Narrativa e circular. dar essa sensação pra quem tá assistindo, pra quem tá consumindo aquela história, essa sensação de uma coisa coesa e que tem um payoff, que tem uma recompensa. E você, Carol? Olha, é até difícil, né? Escolher, assim, melhores momentos, assim, do capítulo. Mas eu vou ficar com a 3Dização do nosso querido Lord Voldemort. Da gente sair daquele personagem flat, que é a epítome do mal encarnado na Terra, e passar a entender mais de onde vive, o que come, sabe? Sexta-feira naquele programa lá. Eu acho que é muito interessante, assim, e muito surpreendente. Eu lembro, assim, de quando eu tava lendo pela primeira vez e eu realmente fiquei muito passada, chocada, sabe? De estar tendo contato ali com um material que eu não esperava, sabe? Eu nunca nos meus sonhos mais loucos. Né, tipo, olha, gente, o Voldemort é gente como a gente, né? Ele também caga. Exatamente. Ele também Ele tem um sangra. passado. E eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que é uma coisa que vem muito com a maturidade da Joana ao longo da escrita dela dos livros, né? E que a gente já elogiou várias vezes, como ela realmente é palpável, assim. Como ela melhorou como escritora mesmo, sabe? Ao longo desses anos. Eu tô passando por um negócio que eu tô tendo muitos déjà vus. Só gravando esse episódio, já tive, tipo, acho que, sem brincadeira, uns 6 ou 7. Eu só não falei a antes matriz porque, falhando, tipo, amigo. eu não sei o que tá acontecendo, mas eu lembro de você falar isso. Eu lembro de você falando isso, Carol, e eu dizendo depois que... Eu esqueci o que ia dizer, claro. Calma, você disse que esqueceu o que ia dizer no déjà vu? Né, já pensou? Sim. Eu acho muito legal esse artifício que existe de que pra gente conseguir derrotar o vilão, a gente vai ter que entender o vilão, a gente vai ter que voltar nas origens dele. Então, tipo, a única forma de você destruir o Voldemort pelo fato de ele ter separado a alma dele em coisas que fazem parte da história dele é entrando na história dele e aí criando meio que essa comparação, esse espelhamento, essa empatia, o que quer que seja que você queira chamar. E eu acho que isso é uma coisa muito incrível, assim, é uma coisa muito boa pra história como ela é contada, sabe? É como se fosse pra ir a gente tem que voltar. Aham, porque o Harry, ele não vai derrotar por meio da força bruta, ele não tem capacidade, ele não consegue. Gata. E você, Veves? Bom, eu concordo com os relatores, vou acompanhar os relatores isso daí, pra não repetir, porque eu já falei, né, que é o meu capítulo favorito, então não adianta ficar batendo nessa mesma tecla. Então o meu espectro patrono vai para menino Harry empático. Porque se o Harry pode ser empático, então eu também posso ser empática nesse capítulo. É verdade. Foi dada a licença, né, pra Verônica Valadares. Só que o machista do Harry só é empático com o Voldemort, né? Porque com a Meryl... A gente já falou dessa parte,
né? Eu sou empática com a Harry. E, olha, já identificamos hints de machismo no Harry em outros momentos. Olha aí, então toda vez que agora alguém for defender alguém problemático, você pode dizer a frase de Dumbledore, que é: você poderia possivelmente estar tendo empatia de Lord Voldemort? Gente, Ai, volta. esse é o melhor da frase. Gente, o meu Eu amo. patrono vai pra Veves, porque eu nunca tinha notado esse significado por trás dessa frase do Voldemort, dele falando como que a minha mãe morreu se ela era bruxa, então ela não pode ser bruxa. Que é realmente ele trazendo à tona já tão cedo esse medo da morte dele, né? Que é uma das coisas que eu mais me identifico com o Voldemort. Eu entendo o medo que ele tem da morte. Posso fazer um jabá, já que você trouxe isso? Mas é claro. A Beatriz Masson, que vocês conhecem, ela já participou aqui, pessoal que escuta Perfeita. o podcast que lê Harry Potter. Perfeita, maravilhosa, gente. Pra quem não conhece a Bia, ela pesquisa Harry Potter aí há mais de 10 anos, quase 10 anos, e ela está se tornando a maior especialista em Harry Potter aqui no Brasil. Mega. Tudo isso pra dizer que no ano passado ela lançou um e-book chamado Harry Potter Caminhos Interpretativos, com artigos de outros pesquisadores. Fiquei muito lisonjeada porque ela me convidou pra participar dessa produção, e aí eu escrevi um capítulo sobre Lord Voldemort, claro. Então, muito do que eu trouxe aqui, eu falei nesse artigo, entre outras coisinhas. Então, quem tiver curiosidade de ler sobre e também ver o trabalho das outras pessoas, procurem na internet Harry Potter Caminhos Interpretativos, e-book de graça. Não vão gastar nada, só as horinhas lendo. Vou botar o link aí na descrição, galera. O jabá de milhões, viu? Bom, gente, então é isso. Veves, muito obrigado por ter vindo participar. Nossa, sim. Obrigada pelo convite. Apareça mais vezes, tá? Só pra passar pano pra vilão. Quando quiser falar sobre o Vold, sobre o Sirius, sinta-se em casa. A gente é pobre, mas é limpinho. É. Igual o orfanato. Sigam a Veves no Instagram, galera. Tá aí na descrição também. Arrasou, Veves. Um prazer te conhecer, viu? Sempre Prazer foi tem meu, essa conhecer oportunidade. vocês. Foi incrível. Muito bom conversar com vocês. Quando a gente for falar de criança amaldiçoada, eu te chamo de volta. Uhul! Vamos falar de Delphi. Bom, gente, agora que a gente já mergulhou nas memórias exatas e corretas de Dumbledore, já demos empadinha pra Meryl, porque tava passando fome, coitada, e pro Tiny Tom, e o Harry tá quase ficando sagaz, olha só, parabéns pra ele. A gente já pode partir para o próximo capítulo na semana que vem, que é Felix Felicis. Nossa, o que será que vai acontecer? Weasley, nosso rei. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal!